Meu bom, e se eu te falar que você vai passar uma raiva com esse protagonista, que tem habilidades rank SSS, nem SE, outro nível a parada. Mas o moleque é muito inocente e bobo. Posso ver que tu tá ficando com raiva, mas vem comigo pra mais uma fantasia da temporada, com The Uniware Atelier Mister. E fica até o final, que sei que você vai gostar. Então bora pro vídeo. Uma vila nas montanhas tem sofrido constantes ataques de um Fenrir classe S. Por isso os moradores gastaram todas as suas economias para contratar um grupo classe SS para derrotá-lo. Os membros do Presas de Dragão estão entre os aventureiros mais fortes do mundo, cada um com suas habilidades únicas. Mas então, a Kurt, que só serve para fazer tarefas domésticas. Para evitar se machucar, ele se esconde atrás de uma parede. No entanto, assim que o Fenrir chega, Kurt é o primeiro a ser atacado e arremessado para longe. Os outros membros do grupo se preparam para o combate. Gonova ordena que Bandana imobilize o Fenrir, então ela usa seu arame para amarrá-lo, mas um segundo depois, o Fenrir quebra suas costas contra uma parede. Normalmente, Bandana ficaria em uma cadeira de rodas pro resto da vida, mas como Marfis está no time, ela é curada em segundos e volta à luta. Ela usa uma árvore como âncora para se firmar no chão, dando a Gonova a chance de mirar na cabeça do Fenrir. Ele salta e incendeia a criatura com sua espada mágica. Os cidadãos ficam tão felizes com a derrota do Fenrir que preparam um banquete para o grupo, mesmo estando quase falidos. Mas Ganova odeia a comida simples dos camponeses e ordena que Kurt prepare uma refeição decente para ele. Bandana pede que ele faça algo especial, pois aquele será o último dia em que comeria a comida do Kurt. Kurt não entende o que ela quis dizer e pergunta a Ganova, que explica que a partir daquele dia ele estava sendo expulso do grupo. Kurt pergunta se fez algo errado e Ganova diz que o problema é que ele não contribui o suficiente. Ele cuida das tarefas do grupo, mas além disso é completamente inútil em combate. Como o grupo só podem ter 4 membros, se quisessem ficar mais fortes, precisariam substituir Kurt por um mago poderoso ou alguém que saiba lutar. Kurt implora para ficar, mas Ganova chuta seu estômago, cansado de seus lamentos. Eles não precisam mais dele, e ponto final. No dia seguinte, Kurt deixa a vila sozinho, sem destino e com uma carteira mais vazia que o abismo. Ele acaba chegando na cidade de Samaela com apenas alguns trocados, precisando urgentemente de um emprego. Ele encontra uma agência de trabalhos temporários e decide tentar. Ao entrar, é recebido pela recepcionista Kel, que pergunta se ele está ali para contratar alguém ou procurar trabalho. Kurt diz que está procurando emprego, e ela informa que precisará fazer uma entrevista e um teste de aptidão. Ela pergunta detalhes básicos, como nome, idade, CPF, cidade natal, entre outros. Kurt diz que se chama Kurt Hawkins, tem 15 anos e é da Vila Rast nas Montanhas Shin. Kel nunca ouviu falar dessa vila, mas continua. Quando perguntado sobre seu histórico de trabalho, Kurt diz que fazia parte do Presas de Dragão, mas só fazia tarefas domésticas e foi recentemente expulso do grupo. Kel fica surpresa que ele esteve em um grupo classe S e diz que isso poderia ajudar em uma busca por emprego. Agora, ele só precisa fazer o teste de aptidão. Aptidões nesse mundo são dons concedidos por Deus e, com sorte, Kurt poderia descobrir um talento oculto. Elas são classificadas de G a SSS e a diferença entre ranks é enorme. Alguém com habilidade em espada rank D mal conseguiria cortar uma pedra, enquanto o rank A cortaria uma pedra ao meio sem esforço. Kurt fica animado, mas todas as suas aptidões de combate são rank G. Ele perde as esperanças, mas Kel diz que ainda pode ter uma boa habilidade em áreas como alquimia ou ferreiro. Porém, o técnico responsável por esses testes está de férias, então ele teria que voltar na semana seguinte. Kurt diz que não pode esperar, está quase sem dinheiro. Kel, entendendo sua situação, pede que ele levante um saco de areia. Ao tocá-lo, ele sente uma estranha sensação, como se o saco drenasse um pouco de sua mana. Como consegue levantá-lo, Kel sugere que ele tente trabalhos de construção. Ela escreve uma carta de recomendação para o Margrave de Tony, que está recrutando trabalhadores para reparar os muros da cidade. Kurt agradece e vai até lá. O Margrave duvida que Kurt consiga lidar com o trabalho, mas precisam de ajuda. Decide dar uma chance. Ele pede que Kurt misture cimento e reboque o muro, sendo pago conforme seu desempenho. Se não usar pelo menos meio barril de cimento até sua volta, seu pagamento será baixo. Kurt aceita o trabalho e decide usar o máximo de cimento possível. Quando Margrave retorna, fica chocado ao ver que Kurt já terminou uma seção inteira do muro. Kurt se desculpa por não ter feito mais. O cimento acabou. O Margrave não acredita que ele consertou mais de 1/3 do muro sozinho e pergunta como ele alcançou o topo. Kurt explica que jogou o cimento e alisou com um pedaço de pau. O Margrave quase o chama de mentiroso, mas o trabalho está feito. Kurt diz que só precisa do emprego por uma semana. O Margrave, impressionado, pega parte do valor e promete enviar o resto pela agência. Kurt fica surpreso. Ganham mais em um dia do que com um grupo de heróis. Nos dias seguintes, Kurt trabalha duro, mas de repente o Margrave o demite. Ele explica que os reparos no muro eram para empregar pessoas pobres, mas Kurt é eficiente demais. Se continuasse, não sobraria trabalho para os outros. Ele não está bravo, mas reconhece que a habilidade de Kurt é no mínimo rank SS, se não triplo S. Então ele estaria melhor trabalhando na capital real ou algo assim.
Ele dá a Kurt um pagamento único como compensação por ser demitido tão repentinamente e vai embora. Mas Kurt entendeu completamente errado a situação e acha que o Margrave só queria se livrar dele por ser um péssimo trabalhador. Ele volta para a agência de empregos temporários e encontra Kel para contar que foi demitido. Ainda vai levar alguns dias até que Kurt possa ter suas aptidões profissionais avaliadas. Nesse momento, eles ouvem um alvoroço na recepção. Parece que uma garota está tentando anunciar uma vaga, mas a recepcionista diz que ninguém aceitaria trabalhar sob condições tão ruins que ela está oferecendo. Mesmo assim, a garota insiste, começando a causar confusão. Kel vai até lá para ver o problema. A colega dela explica que a garota quer recrutar um menor para escavar uma montanha inexplorada, mas se recusa a pagar adiantado. Só pagará se a escavação for bem sucedida. Kel concorda que ninguém em sã consciência aceitaria isso e tenta convencer a garota a buscar investidores, mas ela diz que não pode, pois, se não pagar os impostos até o fim de semana, perderá a mina. Foi então que Kurt aparece e diz que é louco o suficiente para aceitar. Afinal, em sua vila, ele ajudava na escavação de minas e tem experiência. Kel pergunta se ele tem certeza, já que com o contrato proposto, é possível que ele não receba nada. Antes que Kurt possa responder, a garota o interrompe. Ela queria contratar um anão forte, não um garoto frágil, e se sentiria mal mandando Kurt fazer o trabalho. Mas como qualquer anão cobraria pelo menos 10 pratas adiantadas, e ela não tem esse dinheiro, acaba aceitando Kurt. Quando Kurt e a garota saem, Kel se sente mal por deixá-la aceitar aquele trabalho. Ela acha que ele estaria melhor trabalhando em um bordel, afinal, ela pagaria muito pra passar a noite com um menino fofinho. Meu Deus, essa aí é louca. Enquanto ela sonha acordada, sua colega a chama. Um depósito bancário acabou de chegar, o resto do dinheiro que o Margrave prometeu pelo trabalho do Kurt no muro. Kel esperava algo como 50 pratas, mas é um choque de 200 moedas de ouro, uma fortuna. Ela fica tão chocada que tropeça nos sacos de areia no chão. Sua colega avisa pra tomar cuidado, pois aqueles sacos não são normais. Eles medem a quantidade de mana de uma pessoa e ficam mais pesados quanto mais mana alguém tem. Geralmente, eles não reagem com pessoas comuns, então Kel os levanta facilmente. Mas ela lembra que Kurt teve dificuldade dias atrás e começa a se perguntar quem realmente é o garoto. Será que ele é normal? Enquanto isso, Kurt e a garota Ulícia caminham pela floresta até o acampamento dela. Kurt fica preocupado ao ver que é apenas uma barraca. Ulícia diz que é grande o suficiente para os dois, mas Kurt diz que nunca conseguiria dormir ao lado de uma garota bonita como ela. Ao ouvir que Kurt a chamou de bonita, Ulícia fica irritada, achando que ele está abajulando, mas Kurt insiste que realmente a acha bonita. Ela percebe que ele é sincero e lhe dá uma batata cozida para o jantar. Kurt fica emocionado, faz tempo que ninguém cozinha para ele. Ele também agradece por Ulícia comer com ele, já que o grupo de heróis nunca permitiria que ele comesse no mesmo lugar. À noite, Kurt não consegue dormir. Ulícia está de roupa íntima. Ele decide sair da barraca e dormir do lado de fora. Ulícia, que só estava fingindo dormir, abre os olhos. Ela fez isso de propósito para testar se Kurt tentaria algo, mas agora sabe que ele é um bom homem. Na manhã seguinte, Ulícia acorda e encontra Kurt dormindo perto de uma árvore. Ela se sente mal, mas percebe que seu casaco foi consertado. Quando Kurt acorda, ela pergunta se foi ele e ele confirma. Ela fica impressionada com suas habilidades de costura, mas ainda duvida que ele seja bom em mineração. Como já é tarde para arrumar outra pessoa, eles partem para o trabalho. Kurt pergunta se Ulícia já decidiu onde começar a escavar, mas ela planejava cavar aleatoriamente e torcer para achar minérios. Kurt diz que isso não funciona e a leva para uma parte específica da montanha. Em minutos, ele acha uma rocha cheia de pedras preciosas. Ulícia fica chocada, mas Kurt já localizou todas as gemas naquela área. Ela mal pode acreditar. Se vender tudo, poderá pagar suas dívidas. Mas Kurt diz que ela não pode vendê-las assim. Ele explica que as gemas valerão mais se forem transformadas em cristais mágicos primeiro. Ulícia duvida, já que só há 10 magos no reino capazes disso. Enquanto ela fala, Kurt já transforma uma gema em cristal mágico. Ulícia fica sem palavras. Ele fez isso instantaneamente, enquanto magos experientes levam horas. Depois de converter todas as gemas, Kurt deixa Ulícia vendê-las. Ele fica na montanha para terminar algumas coisas. Ulícia vai até a alfândega da cidade para vender os cristais. Como são extremamente valiosos, o agente pergunta de onde ela os tirou. Sabendo que não acreditariam nela, ela mostra um emblema da família real, que ainda tinha mesmo não trabalhando mais para eles. Isso basta. E ela usa um círculo de teletransporte para ir à capital. Lá, visita a loja de uma amiga, Mimiko, que avalia os cristais. No começo, Mimiko acha que não valem muito, mas então percebe que tem 10 vezes mais mana que o normal, valendo 10 moedas de ouro cada. Ulícia fica chocada. Kurt lhe deu 50 cristais desse. Mimiko lhe entrega 500 moedas de ouro então, mas faz 2 pedidos. Que Ulícia só venda esses cristais em sua loja, pois seria perigoso circulá-los sem controle. E que ela revele o nome do criador dos cristais. Ulícia aceita a primeira condição, mas se recusa a dar o nome de Kurt sem permissão. Mimiko, sendo uma maga da corte, tenta ordenar, mas Ulícia não está mais sob a autoridade real. Vendo que não conseguirá a informação, Mimiko pede que Ulícia garanta que Kurt não vá para outro reino. Ela também oferece a ele o título de conde e acesso ao laboratório real, caso aceite trabalhar para a família real. Ulícia deixa a loja e na manhã seguinte volta à montanha.
Para sua surpresa, Kurt construiu uma casa inteira no tempo em que ela estava fora. E foi só um dia, e para ele é normal, afinal na sua vila todo mundo faz isso. Gonova tá desesperado, pois não consegue fazer fogo na sua batalha contra uma árvore do diabo. Ele pede para Maleficent o curar, mas a mina tá muito fraca para isso. Dito isso, Gonova pede pro novato do grupo fazer magia de fogo, embora antes não quisesse nenhuma ajuda. Aí começa uma briga entre eles e a bandana já nota que esse grupo acabou. Então vemos que o Lisha fala que Kurt recebeu uma proposta para ser diretor do Laboratório Real de Tecnologia Mágica e ele não entende como isso pode estar acontecendo. O Kurt ser nobre? E o Lisha diz que uma amiga sua que é maga da corte que propôs isso, e Kurt acha que isso é golpe pra cima da Lisha. Kurt pensa sobre a oferta incrível, mas recusa porque não se vê numa posição que tá acima dos outros e se sente mal pelos presos de dragão. Mano, esse moleque dá um pouquinho de raiva, né? Muito bonzinho, umas coisas nada a ver. Ou é só eu que sou amargurado, né? Pode ser. Kurt diz que seu compromisso é com Lisha e ela fica toda feliz ouvindo isso. Kurt mais uma vez sendo bobo, acha que os cristais que ele criou não deram muita grana pra Lisha pagar os impostos, mas ele mal sabe que ela vendeu por um bom preço, e o Lisha diz que só pegou uma comissão e o resto depositou na conta do Kurt. Ele diz que não precisava disso, mas o Lisha sabe que se ficasse com todo aquele dinheiro, sua consciência ia pesar pra sempre, pois quem criou os cristais foi o Kurt. Agora ela quer que continue sua mineração. Kurt comenta que encontrou um veio mineral perfeito. Ela acha que o Kurt precisa descansar primeiro, mas o garoto tá de boa, pois dormiu 6 horas. O que o Lisha estranha, como ele constrói uma casa e teve todo esse tempo pra dormir. Kurt, vendo ela fazer as contas, fica com a ideia errada e acha que foi um erro dormir tanto. Lembra que no seu antigo emprego, ele só dormia 4 horas. Era o primeiro a levantar e o último a dormir. Um trabalhador explorado, mano. Denuncia isso, amigo. Os dois vão para o trabalho para começarem a mineração. E o Lisha fica em dúvida, pois não tem nada nesse mato que chame a atenção. Mas Kurt fala que por conta da topografia da montanha é para ter um depósito de minério abaixo deles. E Kurt diz para o Lisha não cavar mais do que 50 metros de profundidade, o que a assusta. Kurt vai para outro canto cavar na área em que encontrou um cristal grande. O tempo passa e o Lisha encontra um minério que pode ser topázio, e muito grande. Com isso, Kurt pode fazer um cristal mágico e assim ela venderia por uma bolada que pagaria sua meta. Mas ela pensa melhor e não quer usar o Kurt por seu bel prazer. Dito isso, ela vai até ele e encontra um campo de mineração que o Kurt fez em algumas horas. Algo anormal demais. Kurt mostra umas pedras que são sem valor para ele, já que com muitas dessas pedras o preço vai cair, e o nome delas é Mithril. Mas para o Lisha, esse minério vale mais que platina, e na vila do Kurt encontra-se isso fácil demais. Porém, no mundo inteiro é uma raridade. Esse menino nasceu com a bunda virada pra lua, só pode, porque tudo dá bom pra ele, mas o cara não percebe e se acha muito normal. É bom pra ter humildade, né? E o Lisha pergunta qual minério Kurt queria encontrar, e ele mostra a pedra que queria, que se chama Orichalco, a pedra lendária dos deuses. Mas Kurt diz para o Lisha que dá pra achar em qualquer lugar, simplesmente escavando 7 km de solo. E o Lisha nem se surpreende mais que ele fez isso em 8 horas somente. Depois da mineração terminada em 2 dias por Kurt, os dois voltaram para Samaela, e o túnel criado serve para conectar Samaela à cidade do Lorde Daikoni. E o Lisha permitiu que guildas comerciantes usem essa rota do túnel, em troca de pagarem uma taxa de manutenção. Sendo assim, ela pode pagar seus impostos. Kurt volta para a agência de empregos e se encontra com Bandana, que revela não fazer mais parte do Preso de Dragão. Mais cedo, o líder Gonova comeu num restaurante popular, mas odiou a comida de pobre e deixou o lugar sem pagar. Bandana disse que foi difícil conseguir a reserva, e Gonova quer que ela traga o Kurt de volta para cozinhar para ele. Ela foi atrás do garoto, mas o cara tá ferrado, pois vai ser preso por conta da bagunça. E a healer deles já tinha saído porque foi convocada pela igreja. Bandana diz para Kurt que uma conhecida dela tem um ateliê e precisa de ajuda, oferecendo esse trabalho para o Kurt. Bandana revela que existem somente 15 ateliês Meisters com permissão oficial no país todo, e uma delas está precisando de assistente. É a oportunidade perfeita para o Kurt. Um ateliê são lugares que produzem itens mágicos, dispositivos, poções, entre outras coisas. O chefe desse lugar é conhecido como Atelier Meister, recebendo permissão real para desenvolvimento e distribuição desses itens, tratado como um visconde em termos de título também. Kurt chega nesse ateliê, mas parece estar bem qualquer coisa. Quando bate na porta, uma elfa empregada o atende. A elfa descobre que ele veio por recomendação para o emprego de assistente. Daí ela o leva até a cozinha, que não é limpa há 3 semanas. Ou seja, tá uma radiação de matar nesse lugar. Kurt agora entende que eles queriam um empregado para fazer a limpeza, já que a elfa é muito ruim nesse tipo de serviço. A mestra do ateliê a chama para ajudar, enquanto Kurt vai começar o trabalho pesado e, como sempre, rapidão ele termina. Meia hora para limpar toda a bagunça e ele acha que demorou. Alguém dá uns tapas na cara desse menino? Kurt vai para onde acha que a elfa foi, mas se perde e entra num quarto onde tem uma garota se trocando. Kurt olha mais de perto e percebe que ela tem uma marca da maldição. Ele a toca com permissão e analisa que sua situação é terrível. Ainda bem que ela ainda tem apetite, graças aos órgãos que estão funcionando
funcionando ainda. Enquanto isso, Yulisha vê com sua amiga que os mitros e oricalco que Kurt achou valem no total de 50 mil em ouro. Caso descubram sobre a existência e habilidades do Kurt, podem sequestrá-lo ou eliminar o sujeito de vez. Voltando para o Kurt, ele conhece a mestra do ateliê. Ela é Lady Ofélia, uma milf de respeito, que observa o mingau que Kurt fez para a garota amaldiçoada. Ofélia diz para Kurt não contar a ninguém que a viu. Ofélia dá o pagamento do dia para ele, que acha que recebeu muito, mas nada mais justo para alguém que limpou aquela radiação da casa em apenas 30 minutos. Assim, ele vai embora. Ofélia foi muito descuidada ao deixar um estranho ter contato com a garota. Ela vai para seu quarto levando a comida dela. A garota tá morrendo de fome e experimenta o mingau de Kurt, mas do nada começa a sentir uma dor e cai no chão. Ofélia acha que o Kurt envenenou a comida e sai correndo para pegar o antídoto. Daí vem a surpresa. A maldição da garota foi embora. A comida do Kurt fez um milagre e vemos o usuário da maldição se desculpando com alguém pela magia desfeita. Mas o cara só diz que precisarão recorrer a outros meios para conseguirem eliminar Lisolette. Ofélia e Lisolette vão até a loja de Mimico e ela apresenta a ela e Yulisha a terceira princesa do reino, Lady Lisolette. Mimico diz que achava que ela estava doente, mas Ofélia revela que era uma maldição na verdade, de alguém tentando acabar com ela para desfazer a relação de paz entre os dois reinos, de seu pai o rei e o reino de sua mãe, a princesa François do Império Guruma, ao leste. Mimico abraça Lisolette feliz em vê-la bem, e sabendo que a princesa quer que ela descubra quem lançou essa maldição. Mimico jura lealdade a Lisolette, como fez para com seus pais. A princesa conta que foi graças a Kurt que a maldição foi embora, deixando Mimico e Yulisha surpresas. Yulisha ainda está tendo dificuldade para acreditar que a maldição que assombra Lizzie há anos foi quebrada por uma tigela de mingau. Agora ela sabe que Kurt é capaz de fazer coisas loucas, mas ela literalmente o deixou sozinho por meio-dia. Ele acabou salvando a princesa. Eles vão recompensar Kurt por sua ajuda em algum momento, mas antes disso, Mimico acha importante rastrear a pessoa responsável pela maldição. Normalmente há feitiços anti-maldição no quarto de Lizzie, então alguém deve ter adulterado eles antes de ela ser amaldiçoada. Apenas 3 pessoas no reino tinham acesso ao quarto de Lizzie na época. Filho de Hiscats, o general da Força Expedicionária Real, Tristan Mainou, o bispo da igreja Isidora e a terceira rainha do reino. Porém, eles não podem sair por aí fazendo acusações falsas, então precisam de provas concretas antes de agir. Ofélia sugere que arme uma armadilha para atrair o culpado, e ela já tem a ideia perfeita em mente. Lizzie acabou de completar 15 anos, e os costumes reais dizem que ela precisa sair de casa e treinar por um ano. Os responsáveis pela tentativa de assassinato certamente tentarão pegá-la de novo, então Ofélia planeja criar um mestre ateliê falso e dizer que Lizzie foi enviada para treinar lá. Os assassinos provavelmente tentarão obter informações sobre o mestre ateliê para planejar um ataque, e quando fizerem isso, cairão direto na armadilha de Ofélia. Mas eles precisam de alguém com boas realizações para interpretar o mestre ateliê falso, e Yulisha tem a pessoa perfeita em mente. Ela mostra a Ofélia um dos cristais mágicos que Kurt fez, e assim que Ofélia vê, não tem dúvidas, é o cristal de mais alta qualidade que ela já viu. Falando em Kurt, no dia seguinte, ele voltou à casa de Ofélia para trabalhar, mas encontra um bilhete na porta dizendo que ela não está. Ele então esbarra com Michelle, que explica que depois que ele foi embora ontem, Ofélia saiu de repente com Lizzie e não voltaram desde então. Infelizmente, isso significa que não há trabalho para Kurt hoje, então ele sai decepcionado e vai até a guilda para comer. Enquanto está lá, ele ouve um grupo na mesa ao lado em pânico, porque o carregador deles adoeceu, e sem ele não conseguirão cumprir a missão. Eles não têm tempo para procurar um substituto, então parece que vão ter que cancelar tudo. Kurt pensa e acha que consegue lidar com o trabalho de carregador. Ele se aproxima e se apresenta, dizendo que ouviu a conversa e, embora seja péssimo em combate, pode ser útil como carregador. Sina ri da ideia. Um garoto magricela como ele nunca aguentaria um trabalho tão pesado. Khan dá um tapa nela e se desculpa pelo comportamento rude da irmã, mas também acha que Kurt não daria conta. O trabalho é pesado, especialmente porque o grupo está atrás de golems de ferro que pesam mais de 200 quilos. Kurt, porém, diz que carrega 200 quilos com facilidade. Para provar, ele pega Danzo e Khan no colo de uma vez, fazendo parecer fácil, mesmo com Khan vestindo mais de 150 kg de armadura. Kurt provou sua capacidade, então o grupo concorda em contratá-lo. No caminho, eles se apresentam. Khan é um guerreiro pesado, mas prefere lutar com os punhos. A espada é só enfeite. Danzo é um samurai. E Sina é uma patrulheira. Eles têm mais um membro, mas ele está doente. Por isso precisam do Kurt. Agradecem por tê-lo no time e Kurt agradece por darem uma chance a um ninguém incompetente como ele. Eles não entendem, já que o incompetente não aguentaria 400 quilos como aquecimento, mas acham que é só o senso de humor dele. De repente, Kurt grita. Ele foi atacado. Todos se viram para salvá-lo, mas ficam confusos ao vê-lo lutando contra um Smile. Kurt está em pânico, então Sina diz para ele acertar o núcleo do Slime. Ele tenta, mas sua faca não penetra e ele acaba se esfaqueando na perna. Sina derrota o Slime por ele. Fica chocada com quão péssimo em combate o Kurt é. Ele avisou que sua habilidade era quase zero, ou melhor, zero na verdade, né? Mas ela não imaginava que fosse tão péssimo assim. Kurt se desculpa por ser inútil, mas eles dizem que ele não precisa se preocupar. O trabalho dele é carregar coisas, não lutar.
Kurt mal acredita. Ele falhou miseravelmente, mas ninguém tá bravo. Isso é tão diferente como era no Presas de Dragão. Ele fica feliz por ter encontrado companheiros tão gentis. Eles chegam a uma caverna escura, então Sina espalha musgo brilhante para iluminar. Kurt vê cocô em uma pedra e pergunta se deve preocupar. Sina diz que é de Goblin e pelo frescor deve ter um ninho por perto. Kurt entra em pânico. Se não consegue matar o slime, nunca venceria um Goblin. Mas Khan diz para ele relaxar. O grupo dá conta de alguns Goblins, porém, se for uma horda, eles estariam ferrados. Enquanto avançam, Kurt nota algo estranho em uma parede. De repente, Sina avista um Goblin e tenta matá-lo rápido, mas ele já chamou reforços. Agora uma horda enorme está vindo de todos os lados. Os relatos não mencionavam tantos Goblins. E eles não têm para onde correr. Sina vira para Danzo, perguntando se ele tem um plano. Com essas chances, a única opção é se preparar para uma morte brutal. Foi então que o Kurt fala: eu encontrei uma passagem secreta nessa parede. Mas mesmo com a passagem, eles não vão conseguir escapar dos Goblins. Então precisam de uma distração. Danzo e Khan trocam um olhar com Sina, e ela entende o que eles estão pedindo. Ela puxa Kurt para a sala secreta e fecha a porta atrás dele. Kurt não entende por que ela fez isso, é que Danzo e Khan ainda estão do lado de fora. Mas era isso que eles queriam. Sina explica: Goblins nos rastreariam se fugíssemos todos juntos. Então Danzo e Khan vão distraí-los para nos dar chance de escapar. Kurt não quer abandoná-los, mas Sina diz que não podem voltar. Ela também não quer deixar os companheiros para trás, mas Kurt tem habilidade de combate zero. As habilidades dela são no máximo medianas. Eles só atrapalhariam. Além disso, ela tem certeza que Danzo e Khan vão se virar de algum jeito, mas isso é pura mentira, porque os dois sabem que vão morrer ali mesmo. Mesmo assim, não se arrependem. Morrer protegendo os amigos é a maior honra de um guerreiro. Sina diz que precisam seguir em frente e espalha musgo brilhante para procurar uma saída, mas então, para seu terror, ela descobre que isso não é uma sala secreta comum, é uma sala de chefe, e agora eles estão presos com um dragão de ferro. Enquanto isso, na cidade, Lizzie quer ver Kurt de novo, então pede para Yulisha levá-la até a pousada dele. Depois que Yulisha arromba a fechadura, as duas entram no quarto, mas Kurt não está lá. De repente, uma voz desconhecida fala: se estão procurando Kurt, ele foi para uma missão nas cavernas Nordeste. E o Yulisha não faz ideia de quem é, então sai correndo para confrontar a pessoa. Mas quando chega lá, já sumiu. Ela fica confusa, mas Kurt realmente está nas cavernas e pode estar em apuros. Pelo que ela sabe, houve um treinamento para matar goblins por ali recentemente. Então sobreviventes podem ter feito um ninho lá. E o Yulisha diz para Liz esperar, porque ela vai ajudar o Kurt. Mas Liz insiste em ir junto. Levar uma princesa para uma caverna cheia de monstros não é exatamente seguro. Ela treina magia desde criança. Além disso, Yulisha é a guarda dela, não pode a deixar sozinha. E o Yulisha acaba cedendo, e as duas partem. Pelo musgo brilhante fresco nas paredes, elas sabem que alguém passou por ali há pouco. Liz usa um feitiço de aprimoramento sensorial, mas em vez de ouvir, ela começa a cheirar o chão. Sim, ela tá farejando o rastro do Kurt. Em apenas 10 minutos com ele, ela adorou o cheiro, e depois de um pouco mais de farejo, ela o encontra. Ela também ouve uma luta no corredor e avisa o Yulisha, dando ela um buff de status para ajudar. Danzo e Khan estão segurando os goblins bravamente, mas não vão aguentar por muito mais tempo. Por sorte, antes que algum seja mortalmente ferido, Yulisha surge e corta todos os goblins em um golpe só. Dentro da sala secreta, Sina cai de joelhos desesperada. Não tem como eu vencer um dragão golem? Desculpa, Kurt. Agora a gente vai morrer aqui. Mas Kurt só sorri. Relaxa, já lidei com um monte desses. Ele caminha até o dragão, pula no rabo dele e com um toque da adaga, o rabo inteiro do dragão se despedaça. Ele repete o processo com todos os membros. E Sina mal pode acreditar. O cara que não conseguia matar um slime está derrotando um dragão de ferro como se não fosse nada. Ela está genuinamente assustada agora. Kurt só acha estranho. Minerar golems é normal para ele. Nesse momento, Yulisha entra na sala e encontra Kurt em pé, na frente de uma pilha de pedaços de dragão. Kurt fica aliviado e pede: salva meus amigos. Danzo e Khan ainda podem estar em perigo, mas Yulisha já resolveu. Eles estão machucados, mas vão ficar bem. Com todos a salvo, eles se reúnem na sala. Danzo e Khan agradecem ao Yulisha. Sem ela, estariam mortos. Mas ela diz que o importante agora é outra coisa. Ela vira para o Kurt: estou abrindo um novo ateliê. Quer fazer parte? Kurt hesita. Ele já tá no seu grupo agora. Mas Khan o encoraja. É uma ótima oportunidade, cara. Aceita. Como todos apoiam, Kurt concorda. Yulisha também oferece um trabalho a Khan e sua equipe: proteger o ateliê. Eles aceitam na hora. Khan animado propõe: vamos fazer uma festa quando voltarmos. Yulisha lembra Kurt: e não esquece de fazer sua avaliação de habilidades na agência. Já arrumei alguém para isso. Algumas horas depois, Kurt chega à agência e conhece Mimiko, uma maga da corte real. Ouvi muito sobre suas habilidades impressionantes. Vou avaliar suas skills não combativas. Depois do teste, Mimiko diz: todas as suas habilidades são rank B, falando para Yulisha, mas isso é mentira. Na verdade, todas as skills dele, tirando o combate, são triplo S, e seu reservatório de mana é maior do que qualquer coisa que ela já viu, até a dela. Ela está aliviada por ter sido ela a fazer o teste. Seria um desastre nacional se alguém descobrisse o quão forte Kurt realmente é. Na verdade, teriam que matar qualquer testemunha, o que é má notícia para Kyushu, porque ela ouviu tudo. No dia seguinte, o grupo parte direto para a cidade onde o ateliê será montado, mas Yulisha nunca especificou quem seria o novo mestre ateliê. Então, Khan está animado para conhecer essa pessoa. Yulisha também não pode contar a verdade, então começa a inventar desculpas.
Até agora, Sina já percebeu que o Lisha não contratou o grupo por bondade, e que ela ficou estranha quando Kans perguntou sobre o mestre Atelier. Sina está ficando bem desconfiada. Quando se aproxima da cidade, Kurt percebe que é o mesmo lugar onde ele consertou o muro. Ainda achava que o Margrave o demitiu por ser ruim de serviço, então fica nervoso de voltar. O Lisha leva todos até o local do novo ateliê, mas chamar aquilo de oficina não faz sentido, porque é só um terreno vazio. Kans fala que não dá pra fazer nada com um lote vazio, e o Lisha sabe disso. Ela diz que vão esperar numa pousada até Kurt construir o ateliê. Ela pergunta se ele consegue terminar até o fim do dia, mas até pra Kurt, construir um ateliê inteiro em um dia é absurdo. Talvez em 3 dias sim, e o Lisha diz que ele pode levar o tempo que precisar. E, se faltar material, é só pedir. Kurt fica feliz, porque já tem uma lista pronta. Coisas como ametista e penas de grifo. Sina estranha a lista, porque ele precisaria disso só para construir. Mas o Lisha não questiona e só diz que vai conseguir os itens, mesmo que leve até 2 dias. Kurt não se importa de esperar. Sina ainda desconfia que tem algo errado, e o Lisha percebe, mas as duas fingem que está tudo normal. E o Lisha manda todos irem para a pousada para Kurt trabalhar em paz. Mas antes, faz ele prometer que volta antes do anoitecer para descansar e comer. Na pousada, o Lisha reúne todos para uma conversa séria. Até agora, Kans e Dans achavam que o Kurt era só um cara normal, mas o Lisha não pode esconder a verdade para sempre, especialmente porque Sina já viu as coisas absurdas que Kurt faz. Sina pede explicações, mas antes, o Lisha se apresenta direito. Ela mostra o brasão da família real e diz que trabalha para eles. A garota com eles é Lizzie, a terceira princesa do reino. Todos ficam chocados. Kans quase se levanta para cumprimentá-la, mas Lizzie pede para tratá-la normalmente. Ela está escondendo sua identidade. Sina pergunta se Kurt também é da realeza, mas o Lisha diz que ele não é. Bom, ele não é normal de fato. Ela não sabe quem ele é, mas sabe que suas habilidades de combate são rank G, enquanto todas as outras são de rank SSS. O trio fica sem palavras. Habilidades SSS são praticamente lenda urbana, mas, considerando que o Kurt já fez, faz sentido. E o Lisha avisa que o nível real dele é sigilo absoluto. Nem o próprio Kurt sabe. Na verdade, ele é o novo mestre Atelier, mas o Lisha não quer contar. Sina explode de raiva, gritando que mentir pro Kurt é errado. E o Lisha diz que ele nem acreditaria se contasse, mas Sina acha essa desculpa ridícula. E o Lisha tenta justificar que só quer protegê-lo. Se suas habilidades vazarem, pessoas poderiam explorá-lo, mas, para Sina, quem está explorando ele agora é ela. Sem resposta, e o Lisha fica em silêncio. Sina vira para Kans, dizendo que não quer se envolver nessa bagunça. Dans pede mais informações. Elise explica. Há alguns dias, Kurt quebrou uma maldição mortal nela, com um prato de mingau. Alguém quer matá-la, e esse plano do ateliê foi armado para atrair os assassinos. Kurt não sabe de nada. Pode parecer egoísmo envolvê-lo assim, mas Liz e o Lisha se importam com ele, não querem que nada ruim aconteça. Liz pergunta se topam manter o segredo e ajudá-los a proteger o Kurt. Dans diz que, como aventureiros, não têm obrigação de obedecer ordens reais, mas Kurt é seu amigo, então vão protegê-lo. Kans concorda. Liz fica feliz, mas Sina acha exagero. Ele só conhece Kurt há 2 dias, e o Lisha entende. Ela mesma só o conhece há uns 6 dias, e ainda mal acredita no que ele faz. Sina diz que precisa pensar e sai para caminhar. No caminho, decide ir até o Kurt. Ele merece saber a verdade. Chegando lá, ela quase não acredita. Em poucas horas, Kurt já construiu a fundação do ateliê. Ele acha isso normal, afinal, e o Lisha disse que ele é um rank B, mas nenhum rank B faria isso. A noção de Kurt sobre ranks está totalmente distorcida. No vilarejo dele, construir 10 casas por dia era normal. Sina pergunta se ele não se incomoda com tanto trabalho, mas Kurt diz que ama fazer isso. No grupo de heróis, o chamavam de inútil e o expulsaram. Aqui, todos veem seu valor, e para ele, isso é mais do que suficiente. Enquanto isso, Dans vai até a praça da cidade encontrar um informante, que parece muito com Bandana. Lembra que o grupo dele contratou Kurt porque o carregador adoeceu? Pois é, Bibono, o carregador, era um espião infiltrado para destruir o grupo. Dans já rastreou Bibono, e mais tarde o encontra num bar. Bibono está puto porque seu plano falhou, mas já tem outro, atacar o ateliê ligado à princesa. Dans aparece e pergunta se ele está curtindo seu último drink. Bibono foge, mas cai numa armadilha. Dans quase o mata, mas resolve poupá-lo. Só avisa para nunca mais chegar perto dele ou de seus amigos. Bandana escondida fica frustrada. Dans deveria tê-lo matado. Agora ela terá que resolver. Mas antes que ela haja, 2 homens encapuzados aparecem e levam Bibono. Bandana os reconhece. São da equipe fantasma, subordinados a uma maga da corte real. Por que ela estaria envolvida nisso? Ela recebe uma carta de seu superior ordenando que não interfira. O caso é de responsabilidade de Marlies. Frustrada, Bandana decide voltar para a cidade natal de Kurt. Falando em Marlies, a situação dela não está boa. Ela está presa num círculo mágico. De volta à cidade, no dia seguinte, Dans e Kans acordam e ficam chocados.
Kurt não só construiu o ateliê, como ainda plantou árvores e cercas vivas em um dia. Lizzie já está fantasiando sobre casar com Kurt e viver ali para sempre. Kurt os convida para dentro, mostrando a entrada, 2 porões, sistema de purificação de água com gemas mágicas e quartos para todos, inclusive um especial para o mestre ateliê. Falando nisso, Lisha ainda não contou que o mestre é o próprio Kurt. Ela inventa que o mestre está ocupado e muda de assunto. Kurt, com baixa autoestima, diz que não merece um quarto. Ele ia dormir no armário de vassouras. Todos protestam, e depois de 2 horas, convencem ele a usar o quarto do mestre ateliê. E Lisha pede para Kurt criar uma barreira anti-maldições, mas ele nunca fez um. Então, ela usa selos de mimico e passa a noite colocando pela casa. Ao pendurar o último selo, Lizzie ouve passos e acha que é o Kurt. Ela sai toda animada, mas se decepciona ao ver que é o Lisha. Lizzie queria passar a noite com Kurt na cama dela, mas o Lisha repreende. Não abuse da inocência dele, se você pedir, ele até puxaria seu carro. No dia seguinte, Kurt faz café da manhã, quando Lizzie aparece só de avental. E Lisha grita, mas Lizzie diz que tem roupa por baixo. Enquanto comem, notam que Kurt sumiu. Lizzie lembra que ele falou em limpar pichações nas paredes, e o Lisha entra em pânico. Eram os selos de barreira. Ela corre para impedi-lo, mas já é tarde demais. Kurt limpou tudo, achando que era só grafite. Moleque, só dá trabalho, viu? Agora, Lizzie está totalmente vulnerável a maldições de novo. E sem mimico para fazer novos selos, o Lisha não sabe o que fazer. Enquanto isso, Marlefs foi chamada pelo bispo da igreja. Assim que ela chega, ele solta: você está excomungada. Marlefs não acredita e pergunta por quê. O bispo explica que há toneladas de provas e reclamações de que o grupo Presas de Dragão é violento e destrói tudo. Inclusive, ele soube que Gova agora é criminoso procurado. A igreja não quer mais associação com ela. Marlefs tenta se defender, dizendo que não fez nada demais. Tirando aquela vez que ela deu um choque nível 5 num garoto, ganhando mixaria, mas na defesa dela, a comida dele era horrível. Ele mereceu morrer eletrocutado. Maluca, essa desculpa com certeza não colocaria no tribunal, mas o bispo também não é lá de um santo. Ele diz que pode ignorar esses pecadinhos e até promovê-la a sacerdotisa, se ela fizer um favor. Ao ouvir promoção, os olhos de Marlefs brilham. Ela topa qualquer coisa, mesmo se precisar fazer coisas escabrosas. O bispo enche o copo de vinho e manda ela beber. Só que a coisa toma um rumo totalmente inesperado. Ele quer que ela assassine a terceira princesa do reino. Marlefs jamais aceitaria, mas o vinho estava amaldiçoado. Ou ela mata a princesa ou morre sofrendo. Sem opção, ela jura ajudar. O plano? Prender Marlefs num círculo mágico com um demônio sugando sua mana para invadir o reino com esqueletos. Enquanto isso, na mansão do Kurt, tudo está tranquilo. Todos estão no café da manhã e Lizzie ainda não foi amaldiçoada de novo, mesmo sem proteções. E o Lisha não entende porquê, mas a comida mágica do Kurt deve neutralizar qualquer maldição. Além disso, Mimico chegou na cidade e com Ofélia montou uma rede de informações para caçar quem ameaçar Lizzie. Lizzie nota que o bolo do Kurt está diferente. Ele explica que usou farinha de arroz, igual o mingau que ele fez quando se conheceram. Ela pede: faz de novo, se eu for amaldiçoada? Kurt topa, mas diz que ela não precisa se preocupar. E o Lisha estranha, como tem tanta certeza. Kurt revela que a mansão inteira é uma barreira anti-maldição. Qualquer magia maligna é refletida, com o ajuste dele. Coincidência? Os assassinos de Lizzie tentaram amaldiçoá-la de novo, mas o feitiço vira um flashbang eterno na cara do mago. Kurt não queria matar ninguém, mesmo merecendo, então achou isso melhor. E o Lisha fica impressionada, mas precisa ir ajudar Ofélia e Mimico a caçar essas pessoas brilhantes. Antes de sair, Kurt convida Lizzie para passear. Ela fica chocada. Será que é um date? Mas ele só quer dar uma volta, já que ela nunca sai da mansão. Lizzie agradece, mas recusa. As muralhas, o Margrave e o filho estão em pânico. Uma horda de monstros vem pro lado da cidade, mas os muros foram totalmente reformados. O exército está pronto. Ao mesmo tempo, Lisha, Mimico e Ofélia acham um homem brilho, mas ele foi morto pelos próprios aliados. O Lisha nota que a maldição do Kurt ainda brilha até em cadáver. Ofélia sugere pedir ajuda a ele, mas o Lisha não quer envolvê-lo, mesmo já tendo envolvido bastante. De repente, os sinos de alarme tocam. Os monstros atacam. O Margrave ordena que os soldados lancem feitiços de luz e vê um exército gigante de esqueletos. Ele manda a maioria evacuar a cidade, enquanto alguns ficam para segurar os monstros e provavelmente vão de base. Mas do nada, os esqueletos começam a sumir ao encostar nos muros. O Margrave lembra: o Kurt reformou essa parte. Toda a horda desaparece. Voltando para Marlefs, presa no círculo, o bispo fez contrato com o demônio avançado, usando a mana dela para invocar esqueletos. Como a primeira leva falhou, ele vai drenar toda a energia dela até virar pó. Na cidade, Kurt pergunta a Lisha se estão seguros. Ela explica que os muros estão seguros por causa de encantamentos dele, que purificam os monstros. Kurt disse que isso era padrão na vila dele, mas nem me fale que o povo aqui nunca encantou os muros. Kurt só deu um jeito em 2 dos 4 muros da cidade, então se os esqueletos atacarem os muros normais, vão arrombar tudo rapidinho. Lizzie faz o mais lógico, pede educadamente se Kurt pode criar uma arma para apagar os esqueletos.
Kurt tá pensando, mas antes que ele responda, Yulisha corta. Preciso sair rapidão. E antes de vazar, lembra Kurt e Lizzie. Estão proibidos de saírem da mansão. Lizzie topa de boa. Ótima chance de ficar a sós com Kurt. Yulisha vai até o depósito, pega uma caixa de cristais mágicos feitos por Kurt, e com essa arma secreta, ela, Ophélia e Mimiko vão ao Margrave. Alright reconhece Yulisha. São velhos amigos, mas surta de vê-la na cidade. Ela explica o plano, destruir a fonte dos esqueletos nas ruínas próximas. Só que precisa que o exército dele distraia os monstros. Alright acha o plano arriscado demais, mas Yulisha garante que os cristais do Kurt têm poder para derrubar prédios. Tem certeza? Vai ser perigoso. Alright não recua. É dever dele proteger a cidade. Enquanto isso, o vice dele, Generic, olha o nome mais genérico que tem, piadinha boa, comanda as tropas e Mimiko e Ophélia protegem o lugar. Na mansão, Kurt varre o jardim, lembra do pedido de Lizzie, decide ir para forjar e tenta criar algo. Na vila dele, os ferreiros faziam armas incríveis. Ele não tem muita confiança, afinal, só é um rank B, pelo que sabe, mas quer ajudar os amigos. Enquanto isso, Yulisha e Alright saem, mas um bando de monstros bloqueia a saída. Ela pega um cristal, avisa os soldados para fecharem os olhos e aí, pá, um clarão apaga todos os monstros. Yulisha sabia que os cristais eram fortes, mas nem tanto, então eles seguem para as ruínas. Kurt termina a espada, mas a insegurança bate. O rank B nunca vai ser suficiente. Lizzie aparece para perguntar sobre o jantar, mas vê a espada e elogia, que está muito linda. Kurt oferece poder ficar com ela, mas pede cuidado com a espada que tá cheia de magia. Lizzie agradece, mas Kurt percebe o sorriso forçado dela e pergunta: alguém tá te caçando? Lizzie admite e se desculpa por colocar todos em perigo. Kurt diz para não culpar, mas ela fica mal. A Yulisha tá arriscando a vida por minha causa. Kurt ainda não sabe que Lizzie é a princesa, nem que isso é caso de segurança nacional. Ele só lembra que Yulisha foi para as ruínas e acha que ela tá lutando contra um pichador que persegue Lizzie. Viajou legal, né, filho? Ele acreditou naquela balela da Yulisha. Enfim, Kurt não pode ajudar. Seus status de combate são uma bosta. Ele e Lizzie decidem sair para caçar o culpado sozinhos. Lizzie pergunta: como vamos sair com a cidade cercada? Kurt responde: deixa comigo, eu tenho meus truques. Enquanto isso, lá nas ruínas, Yulisha sente o calafrio. Algo me diz que o Kurt vai aprontar de novo. De volta à mansão, Lizzie tá se preparando para entrar na batalha quando percebe que ainda não testou a lâmina mágica que Kurt deu para ela. Ela fica curiosa para saber que tipo de magia ela solta, então levanta a espada para cima, mas para sua surpresa, não acontece nada. Aí Kurt entra na sala e pergunta se Lizzie já tá pronta. Enquanto ela olha pra ele, dá pra ver que a espada mágica definitivamente fez alguma coisa. Enquanto isso, Yulisha e Alright ainda estão tentando passar pelo monte de zumbis. Graças ao time de divisão, os monstros até diminuíram, mas ainda tem um caminhão deles. E Yulisha já tá quase sem os cristais mágicos, porque ela ficou usando sem parar. Foi aí que Alright leva uma facada na barriga de um dos monstros. Yulisha tenta ajudar, mas é cercada por um monte deles e não consegue pegar o cristal a tempo. Por sorte, no último segundo, Kans e o resto do grupo aparecem para salvar o dia. Eles souberam da situação e assim que terminaram a missão, correram para lá o mais rápido que puderam. Eles finalmente encontraram o lugar de onde os estão saindo. Aí Yulisha usou um dos cristais para acabar com todos os bichos na área, para poderem chegar na entrada do prédio. Ela dá um pouco de sopa de cura do Kurt pro Alright se recuperar do ferimento, e quando ele tá 100%, ela se prepara para entrar. Mais monstros começam a sair do prédio, mas Kans e o resto falam que dão conta. Então Yulisha e Alright podem entrar sem eles. Enquanto isso, nas profundezas das ruínas, Marlef ainda tá tendo sua mana drenada, e nesse ritmo ela vai morrer cedo ou tarde. Mas o demônio tá cagando pra isso. O que ele não esperava era que os humanos estivessem segurando o tranco tão bem contra os monstros. Ele fica especialmente impressionado com Yulisha e Alright, que já entraram nas ruínas. Então ele decide lidar com eles pessoalmente. Correndo pelos corredores, Yulisha e Alright chegam no local onde os zumbis estão nascendo. Ela joga um dos cristais do Kurt lá e pá, os zumbis viram pó. Yulisha até fica surpresa que deu tão certo, mas nada é tão simples, porque o demônio aparece na frente deles uns segundos depois e agora eles têm que lidar com ele. Yulisha avança e usa um dos cristais mágicos como arma contra o demônio. O poder do cristal até acerta, mas não faz nada, porque segundo o demônio ele tem HP infinito. Alright não acredita e dá um golpe na barriga do bicho, mas também não faz nada. O ferimento fecha quase instantaneamente, mas não porque o demônio tem vida infinita, porque ele tá usando a mana de Marlefis para se curar. Isso tá sugando ela pra caramba. O demônio fala que Yulisha e Alright até que são bons pros humanos, que ele já enfrentou, mas no fim, não são páreo para ele. O mesmo vale pros amigos deles lá fora. Eles estão desesperados para proteger a cidade, mas vão acabar morrendo pros zumbis. Alright diz que nenhum dos homens dele vai perder para um monstro qualquer, mas o demônio ri e fala que pode invocar mais até eles serem sobrecarregados. Até os três lutando lá fora não iriam aguentar a próxima leva, mas Yulisha e Alright não deixam isso rolar. Eles atacam juntos, ela corta a cabeça do demônio e Alright esfaqueia o coração. Só que o demônio pega a cabeça, coloca de volta e continua falando. Ele diz que vai matar todos os cavaleiros e depois caçar a princesa, mas só por diversão, talvez deixe Yulisha e Alright vivos para ver Lizzie morrer de um jeito doloroso. Yulisha não quer deixar isso acontecer,
você, mas não sabe o que fazer. Nenhum ataque dela funciona, nem os cristais do Kurt foram suficientes. Enquanto isso, Marlefs já aceitou seu destino. Ela perdeu tanta força que nem conseguiria correr, mesmo se escapasse do círculo mágico. Por causa da maldição do bispo, ela não comeu nada há dias. Ela nunca sentiu tanta fome na vida, só queria provar a comida do Kurt uma última vez antes de ir de base. E ela começa a alucinar, porque jura que está ouvindo a voz do Kurt nesse exato momento. Mas não é alucinação, porque Kurt e Lizzie acabaram de cavar um caminho até a câmara. Marlefs fica surpresa de ver Kurt, mas ele fica ainda mais surpreso. Ele trouxe a princesa junto e ela acha que ele descobriu que ela está por trás dos planos de assassinar Lizzie. Então trouxe a princesa como testemunha. Só que Kurt não fazia ideia de que Marlefs estava aqui antes de chegar. Ele pergunta se foi ela quem tentou matar Lizzie, mas Marlefs explica que foi excomungada da igreja, enganada pelo bispo Tristan. Kurt e Lizzie ouvem, mas cada um entende uma coisa totalmente diferente. Lizzie percebe que Tristan deve ser o mandante das tentativas de assassinato, enquanto Kurt acha que Marlefs está pinchando tudo por aí por frustração de ter sido excomungada. Marlefs não faz ideia do que ele está falando, e Lizzie também não, mas ela apoia Kurt mesmo que não faça sentido. Kurt pergunta se Marlefs sabe onde Lisha está. Ela não conhece o Lisha, mas lembra de ter visto dois aventureiros vindo para cá. Devem estar no andar de cima. Kurt agradece e já vai sair para procurá-los, pronto para deixar Marlefs para trás, porque acha que o círculo mágico é só pichação. Mas Lizzie pede para ele limpar o círculo mágico enquanto ela vai atrás de Lisha. Kurt tenta impedir, dizendo que é perigoso, mas ela lembra que ele deu uma espada mágica para ela, então ela tá safe. Ele acaba deixando. Enquanto Lizzie sai, Kurt milagrosamente arruma um balde e um esfregão e começa a limpar. Marlefs acha que ele é louco, porque não dá para destruir um círculo mágico com água e esfregão, mas Kurt é tão cabeça dura que impossível não existe para ele, e pá, ele limpa o círculo como se fosse só sujeira. Quando o círculo some, o demônio percebe que seu suprimento de mana acabou. Agora ele não pode mais levar hits e começa a desviar dos ataques de Lisha e Alraide. Eles não entendem o que tá rolando, mas se o demônio tá desviando é porque tá com medo. E Lisha pega o último cristal mágico da bolsa para acabar com ele, mas o demônio derruba antes que ela use. Sem o cristal, as chances deles são quase zero. O demônio tá prestes a levar a luta a sério, quando do nada, Lizzie aparece e chama o Lisha. Lizzie era o alvo do demônio desde o início, então ele esfaqueia ela na hora, rindo da burrice dela de vir sozinha. Só que pra surpresa dele, o corpo dela vira borboletas e some. Era só um clone. O demônio não acredita, porque jurou que esfaqueou a Lizzie de verdade, mas era ilusão da espada da confusão. Como o nome diz, ela cria ilusões que confundem qualquer um. Pode ser um monte de imagens sem sentido, ou nesse caso, um clone perfeito da Lizzie. O demônio tenta matar Lizzie mais algumas vezes, mas toda vez que acerta, era só ilusão. Enquanto ele se distrai, a Lizzie verdadeira pegou o cristal que o Lisha derrubou e pronto, a explosão de energia varre o demônio da existência. E como ele era quem controlava os zumbis, todos os monstros somem também. A crise acaba e a cidade pode respirar aliviada. O Lisha fica puta com Lizzie por se arriscar assim. Lizzie se desculpa, mas diz que não queria ficar escondida enquanto outros lutavam por ela. Lisha ainda tá brava, mas não pode reclamar. Se Lizzie não tivesse aparecido, ela e Alraide estariam mortos. Alraide quer agradecer Lizzie por salvá-los, mas ela diz que o mérito é dele, que lutou mais que ela. Promete até uma recompensa por sua bravura. Enquanto isso, Kurt termina de limpar o círculo mágico, mas, mesmo com o círculo destruído, a maldição de Marlefs ainda impede ela de comer. Então mais cedo ou mais tarde, ela vai morrer de fome. É aí que o Kurt oferece parte do seu lanche, percebendo que ela tá faminta. Marlefs agradece, mas sabe que se comer, vai vomitar por causa da maldição. Mesmo assim, ela decide comer, pelo menos para sentir o gosto da comida do Kurt uma última vez. Só que, quando ela morde, percebe que consegue comer normalmente, e uns segundos depois, a maldição some. Não precisa ser gênio para ver que foi a comida do Kurt que curou ela. É a primeira vez que Marlefs entende o que o Kurt realmente é capaz. Ela lembra de tudo que ele fazia pelo Presas de Dragão, e cai a ficha. O único motivo do grupo ser forte era porque tinha Kurt sustentando tudo. Então ela se desculpa de coração. Não me entenda mal, Marlefs ainda é uma pessoa horrível, mas pelo menos agora reconhece o poder do Kurt. Só que isso não impede ela de ser presa. Dois agentes da Mimiko aparecem para levar Marlefs por envolvimento no esquema de assassinato. Ela grita por ajuda e Kurt promete visitar ela na cadeia sempre que puder. Quando Marlefs é levada, Lizzie pergunta se Kurt está bem. Ele diz que sim e que está mais preocupado que o Lisha e os outros. Lizzie garante que estão todos bem. Tomaram os remédios que Kurt fez. Quando todo mundo volta do campo de batalha, Kurt convida todos para um banquete na mansão. Mas quando sentam para comer, os soldados ficam em silêncio, devorando a comida. Kurt fica preocupado, achando que estão comendo por educação, sem gostar. Mas Alraide explica que estão quietos porque a comida é a melhor coisa que já provaram na vida. Estão concentrados em comer o máximo possível. Kurt fica feliz que gostaram. Enquanto isso, Lizzie chama Alraide para apresentá-lo formalmente a Kurt. Ele reconhece Alraide como encarregado da obra dos muros, mas Lizzie explica que ele também governa a cidade e seu povo. De repente, fogos de artifício explodem no céu, e todos ficam maravilhados. Kurt explica que achou legal ter um show junto com a comida, então preparou os fogos antes.
Falando nisso, Auride comenta que seus ferimentos sararam magicamente depois que comeu. Kurt não entende o espanto. Na vila dele, era normal curar ferimentos depois de uma boa refeição. Vemos o flashback do Kurt correndo pela vila. Aí ele encontra uma menina diferenciada, toda gótica, que é filha do caixeiro viajante. A menina não curte falar, pois não responde às coisas que Kurt pergunta. Ele até elogia seu cabelo, mas nada acontece. Quando o pequeno Kurt está perto de chorar, a garota abre a boca e diz que seu pai pediu para não falar com ninguém da Vila Rast, para não receber nenhuma influência ruim. Por isso fica pensando alto, mas obviamente é uma desculpinha e ela rapidinho fica amiga do Kurt. O nome dela é Hildegard. Então, eles andam pela floresta com Golem, os levando para chegarem no local com as flores com cor de arco-íris. Hildegard já sai correndo e come umas frutinhas vermelhas, mas acaba passando mal. Kurt vê ela caída e vai olhar, e sabe que essas frutinhas são venenosas. Dito isso, ele sai correndo para fazer o antídoto, pegando uma flor arco-íris. Faz todo o processo bem rápido e dá a bebida para Hildegard pela boca. Voltamos para o presente, com o Ulysses chamando Kurt. Então ele acorda do seu sonho e diz que já faz uma década dessa época. Agora estão chegando numa vila que pediu ajuda deles. O velho da vila diz que a vila está com uma escassez de água, e Ulysses, olhando o mapa, nota que na vila vizinha tem uma grande reserva e um curso de água compartilhando com as duas vilas. Poderiam pedir para o povo de lá ajudar, mas o senhor diz que já fizeram isso muitas vezes, mas eles nem escutam. Por isso pediram ajuda para o ateliê. Ulisha volta e encontra Dance, e diz que os outros foram para o alto da colina, pois o idoso responsável pelas aves tá com dor nas costas, e o pessoal foi ajudar nesse serviço. Ulisha entende e não vê problema nisso, pegando um cavalo para ir à vila vizinha negociar a água. Ela encontra nessa vila alguém que reclama e pede ajuda por estar sem água, e Ulisha fala que desse jeito vão ter que rezar para chover. Daí chegam dois caras falando para irem para o topo da colina que aconteceu algo surpreendente. Os irmãos aventureiros estão embasbacados, e Ulisha chega a cavalo incrédulo que tem um lago ali. Como que o povo tá reclamando da falta de água? Massina diz que esse lago surgiu agora. Daí Kurt aparece e claro que foi ele que fez isso com alguma magia estranha. E Ulisha, quando viu ele, entendeu tudo. Kurt pegou um pouco de água do aquífero para dar às aves aquáticas. O moleque fez o impensável e acha que é super normal. Kurt pergunta se Ulisha já terminou a reunião com o chefe da vila. Dito isso, os anciãos chegam agradecendo pela água de joelhos. Após o serviço, eles estão indo embora e os moradores deram vários ovos como um presente. E eles são bem diferentes. Dá pra fazer vários tipos de pratos, e Kurt pergunta sobre a Lizzie, e Ulisha diz que ela foi entregar um relatório sobre o ataque de monstros do outro dia, por isso foi falar com o Margrave de Tycone. Lizzie e o General Alhide foram lá conversar com esse aristocrata meio esquisito. Margrave ficou honrado da visita da princesa, mas Lizzie fala que não está aí como a terceira princesa, apenas como uma representante do Atelier Meister. O Margrave tem uma autoridade equivalente à de um duque, porém ele é obrigado a depender dos outros para equilibrar suas finanças, tendo conexões com a família real e o Império Guramaku. Por isso, ele está tentando conquistar Lizzie para solidificar o império dele. Ela sabe bem que o safado quer. Margrave disse que ouviu uns rumores sobre o grupo da princesa ter usado pedras mágicas capazes de exterminar monstros num raio de 500 metros. Lizzie não cai nesse papo, porque sabe que ele quer informações sobre o Atelier Meister, e fala pra Margrave que isso é só ladainha. Não tem como ter uma pedra mágica nesse nível. Lizzie não pode deixar Kurt ficar à mercê desse homem. Lizzie e Ulisha conversam após a reunião com Margrave, onde Lizzie cometeu um deslize e fez que o Kurt virasse meio que o líder de uma cidade. Mas como não sabe que é o Kurt, pode colocar alguém no lugar. O Atelier Meister tem que ter um certo conhecimento, então é difícil botar alguém. Pois para Lizzie não há melhor cavalheiro do que o mestre Kurt, toda apaixonada ela. Lizzie quer saber onde ele tá e Ulisha diz que Kurt tá concentrado cuidando do filho. Eita peste, do nada essa bomba cai no colo. Não entendi foi nada e Lizzie já quer adotar a criança para ela e saber quem é a mãe. E Ulisha acha que a histeria da menina já tá demais. Porém Lizzie fala que pode usar toda sua autoridade como a terceira princesa e conseguir o que quiser. Para com esse papo de ditadura, minha filha, isso aí é uma ideia errada. Ulisha revela que um ovo das aves aquáticas que eles receberam eclodiu, e agora o Kurt está cuidando da cria. Lizzie fica mais calma, pois é só um filhote de ave. Cortamos para Mimiko, que tá com a cabeça queimando de tanto escrever em um monte de papel. Ofélia tá ali toda respeitosa como sempre. Minha senhora Milf de respeito, tampa essas melancia aí por favor. Mais respeito, que aqui é um canal de família. Mimiko tá maluca de tanto relatório que chega pra ela, só coisa complicada. Aparentemente o bispo Tristan foi morto, e outra pessoa que morreu para pagar pela invocação daquele Lorde Demônio depois de ter sua alma vendida. Dessa forma, a igreja Polão transformou em um bode expiatório. Ofélia quer saber o que Mimiko fez com Marlefes, e ela conta que não a matou, pois Kurt quer a visitar eventualmente. O relatório que a Mimiko tem é que o Kurt vai ser o vice-rei da cidade fronteiriça, e Mimiko precisa fazer algo a respeito. Daí chega uma mensagem dizendo sobre o ovo que eclodiu, e dele sai uma garota que é a cara do Kurt.
Como pode um trem desse? Yulisha tá perplexa com isso. Você é uma menina de uns 3 anos de um ovo de ave aquática. Que loucura é essa? Não tem como um humano nascer de um ovo. Então Yulisha diz que ela é provavelmente algum tipo de monstro e logo sugere que devem eliminá-la para não vir problemas futuros. Mas Kurt nega e implora que Yulisha não faça essa crueldade com a criança. Então a menina pega no rosto de Yulisha e a chama de mamãe. Então a grande guerreira já imagina um futuro casando com Kurt e tendo uma família linda com a menina e ele. Depois, Yulisha e Lizzie brigam para ver quem vai ser a mãe da criança e começam a sugerir nomes para a garota, mas ninguém quer aceitar nada. Então Kurt dá o nome a Curi, pois ela vai ser a linha que conecta eles. Contudo, a Curi não poderá deixar o seu quarto, enquanto Yulisha investiga o que ela realmente é. Mas a garota tá se divertindo legal com sua mana Si, e Kurt e Yulisha partem para um trabalho. No caminho, Yulisha diz que precisam terminar o trabalho rápido para voltarem para casa e brincarem com a Curi. Kurt fica todo feliz e do nada escuta uma menina. Ela tá dentro da carruagem. Ela simplesmente brotou. Daí aparece um velho do absoluto Neida e diz que Kurt precisa derrotar o Rei Demônio e salvar o mundo. Kurt só aceita sem questionar e a Curi segue o exemplo. E Yulisha tá prestes a explodir de tanta confusão. O velho Gagá dá glória a Deus que chegou o herói viajante e sua serviçal para derrotar o Rei Demônio e salvar o mundo. Yulisha diz que não é bem assim não. Daí chega a filha do senhor e diz que seu pai só tem a imaginação muito fértil e sempre curtiu os profetas que falavam coisas ocultas. Porém ele tá meio bambando das ideias e não tá falando nada com nada. Foi essa moça que contratou os serviços do ateliê. Ela ficou surpresa que mandaram um casal recém-casado e com uma filha, deixando a Yulisha vermelha com vergonha e felicidade ao mesmo tempo. Kurt, bobo e sonso como sempre, acha que qualquer uma ficaria ofendida de ser tratada como esposa dele. E qualquer mulher jovem não gostaria de ser uma senhora casada. Pior ainda, chamando de mamãe. Dito isso, Kurt pergunta qual é o serviço. E a moça diz que os porcos da sua fazenda não têm tido muito apetite, portanto estão comendo mal. Kurt pensa que o calor pode estar fazendo isso e pensa no alimento para resolver o problema. A moça fica surpresa que ele já pensou em algo tão rápido e que ele vai fazer uma ração especial logo. Ela deixa o Kurt ali e diz que está na hora de levar o pai para andar um pouquinho. E vemos a Curi brincando com os porquinhos enquanto o Yulisha ainda tá travada no lugar depois do papo de recém-casados. O Kurt fica doido que ela tá tão chocada assim e vai fazer seu trabalho. E a Curi fica brincando. Os porcos voltaram a comer bem e Yulisha tá toda sonhadora em ser considerada esposa do Kurt e mãe da Curi, apesar da diferença de idade e altura dela com Kurt. Ela se bate na cara para parar de pensar nessas coisas indecentes. Segundo ela, Yulisha só o considera alguém importante que tem que proteger, mas na real, ela sente uma dor no peito ao pensar nele. O amor é muito forte, minha filha. Só vai e vê se corrige a sonseira desse menino, por favor. Dito isso, chega um dragão azul do nada e Yulisha corre com a espada em mãos para proteger Kurt e a Curi. O dragão pousa e Kurt diz para Yulisha ficar calma. Quando parece que a criatura vai devorar a Curi, Yulisha se desespera. Mas o bichinho só tá ali para bater um rango. Daí Kurt explica que na zona rural, quando você alimenta os porcos, é bem comum vir um dragão querendo comer. Sempre acontece isso. A Curi acha que é um cachorro gigante, ou melhor, au-au gigante. Mas Kurt explica que é um filhote de dragão. Daí Yulisha pressente o perigo e o caos, pois tem cheiro de sangue no ar. Ela vai averiguar isso nas plantações. Daí encontra alguém da Phantom, a segurança do Kurt, morto no chão. Com isso, vem um ataque de um ser misterioso que começa a lutar contra Yulisha. Kurt vai ver o que é, mas ela diz para pegar a Curi e fugir. Ela está enfrentando uma mulher bem diferente que manda entregarem a criatura. Kurt pensa que é uma caçadora de dragões, mas Yulisha sabe que é algo muito pior do que isso. Dito isso, o dragão pega Kurt e a Curi e vai embora. Então, a luta estoura entre Yulisha e a mulher guerreira com garras do Wolverine, e ela sai da vantagem. Yulisha cai no chão com muita dor, mas não desiste e se levanta. Ela quer saber que criatura que a mulher estava se referindo, se era a Curi ou o dragão. O tenso é que Yulisha perde e sofre um corte na barriga pelas garras da mulher. A mulher fazendeira e seu pai sentem um tremor, mas nem ligam muito, ao sabem que está rolando uma batalha mortal na sua propriedade. Yulisha acha que a luta acabou, mas a Wolverine levanta dos escombros e aparentemente ela é um demônio, a raça inimiga da humanidade, que possui poderes mágicos e físicos impressionantes. Porém Yulisha não entende por que tem um demônio aí. Nos últimos 100 anos, nenhum deles apareceu para um humano. O bicho ruim está surpreso com o ferimento que recebeu. Não se admira que os humanos tenham conseguido acabar com o Lorde Demônio. Yulisha acha que eles estavam sendo vigiados há muito tempo por essa mulher, desde antes do ataque do Lorde Demônio. Yulisha agora pensa que o capiroto está atrás do Kurt e se sente impotente por ter acabado todo seu arsenal, e reza para que Kurt tenha voltado para a cidade da fronteira.
Voando com o dragão vai ser rápido, assim os membros da Sakura e da Phantom vão perceber e enviar ajuda. Yulisha acha que agora é o seu fim, mas daí Kurt volta com o dragão e a mulher só grita que o garoto fez um movimento burro. Não tem como Kurt lutar mesmo com a ajuda de um dragão. Sua classe de combate é G, menino é ruim demais, e cai no chão logo em seguida. Yulisha não queria que ele voltasse, mas Kurt fala que voltou para ajudar ela a fugir. Daí começa um tremor e são os porcos vindo em manada para ajudar Kurt e Yulisha na fuga. A Kuri ficou no local seguro, segundo Kurt. Yulisha pergunta se é normal na vila dele lutar com um dragão. Ele diz que não, finalmente, né, porque tudo estava comum e de boa na vila do Kurt. Essa é a primeira vez que Kurt faz uma loucura dessas, e pensa que um homem fazer isso por uma mulher com quem se importa é mais do que sua obrigação. Yulisha fica feliz e triste ao mesmo tempo, pois sabe que ela não é importante como interesse romântico, e sim como amiga. Com isso, ela admite pra si mesma que tá perdidamente apaixonada pelo Kurt. Dito isso, vendo o ataque de fogo que derruba geral, os porquinhos viraram bacon aqui. Daí o capiroto vai lança uma bola de fogo e Yulisha pega a adaga do Kurt para ir à luta, e sabe que ele deu forças para ela não desistir. A inimiga lança magia e Yulisha tem que cortar essas chamas com um corte mágico, uma técnica que Yulisha nunca conseguiu fazer, e parece que não dá certo novamente. Mas o demônio tá com uma cara de preocupada, e daí vemos que a Kuri brotou do nada do céu. Assim o inimigo entra em choque e a magia desaparece. Por que será que ela cancelou o ataque? Com certeza a Kuri é a chave disso. Daí a demônio cai no chão ferida, juntamente com Yulisha que toma o remédio do Kurt. Ela não tá entendendo nada como que a Kuri chegou. Talvez fosse teletransporte, mas isso é algo que muitos bruxos sonham, mas não existe. Com um cristal de teletransporte, pode se teletransportar para outros locais com um cristal de TP. Yulisha pede para ela voar de novo, como quando chegou aí, mas a Kuri não consegue, e não consegue nem explicar o que fez. Kurt espera que tudo tenha acabado, e vê os porcos caídos no chão. Um tempo passa, e a moça fazendeira volta com seus porquinhos super bem e saudáveis, agradecendo o casal por ter ajudado. Ela quer agradecer o marido da Yulisha, mas Yulisha diz que Kurt foi agradecer um fazendeiro vizinho, mas na real, Kurt está montado no dragão indo ver outra coisa. Yulisha pergunta pra Kuri se ela desfez a bola de fogo, e a garotinha fala que não. O rosto da demônio ficou muito estranho quando a Kuri apareceu, por isso ela precisa de mais informações. Daí chega o Kurt com seu filhote de dragão, trazendo o inimigo de volta. Dito isso, ele conta como pegou ela e a trouxe. Kurt a encontrou todo estrupiado no chão e decide fazer um remédio para ela. O trem ruim diz que isso do Kurt ajudar o inimigo um dia vai ser a razão da sua derrota, mas o Kurt vai ajudá-la, pois ela cancelou a magia contra o Yulisha e a Kuri. Desse jeito, joga o remédio para ela. Assim que ela toma, sente uma coisa estranha. Kurt, esperto, colocou um anestésico junto do remédio para ela dormir por uns 3 dias. Aqui o garoto foi gênio, mas depois foi burro, porque ele tá achando que ela é caçadora de dragões e por isso o ataque dela. Até o capiroto fica encabulado com isso. Kurt diz que mesmo que ela tenha chifres, ela é bem diferente da Hildegard. Esse nome dá um gatilho na mulher Wolverine, mas logo ela cai no sono. Essa foi a história que o Yulisha ouviu. Eles voltam para casa e o Yulisha só quer um bom descanso. A Kuri corre para os braços de sua mana Si e a mana Lizzie. Daí chega um cara novo na parada, se apresentando, e Lizzie diz que ele vai ser o Atelier Meister que acabou de chegar. Parece até um Kurt mais maduro e galã. Rikuto se apresenta para Kurt e Yulisha. Ele será o Atelier Meister. Rikuto agradece pelo lindo ateliê e quer trabalhar com Kurt, mas Yulisha duvida muito disso. Rikuto chega muito perto dela todo saidinho e Yulisha dá um chute no seu saco, mas tudo não passava de uma ilusão feita por Lizzie. Rikuto é a versão mais velha que a Lizzie imagina do Kurt, 20 anos depois. Dito isso, chega uma mensagem da Mimiko falando que daqui 3 dias saberá o que a Kuri realmente é. Então, Mimiko chegou e passou os 3 dias, falando que na investigação não se descobriu nada sobre a Kuri. Foi analisadas amostras de cabelo e tudo batia com a de um humano, porém havia substâncias semelhantes a de cristais mágicos nas unhas da Kuri, cristais de magia espacial, nunca antes visto em humanos. Na história, há registro do uso de magia espacial durante a Era da Criação, contudo, hoje uma magia perdida que se perdeu num passado distante, que ninguém pode usar. Kurt acha que ela pode ser um tipo de monstro, mas segundo Mimiko, não há como afirmar isso. Eles não têm ideia do que a garota é. Tudo que ela faz é como um ser humano, mas ela não é um. A melhor solução seria usar uma magia de selamento para que ela não use seu teleporte e fique morando no laboratório da Mimiko. Mas Kurt não vai permitir isso. Não importa se ela é humana ou não, a Kuri nunca machucaria alguém. Nesse momento, ela tá lá vigiando a Wolverine. Kurt se recusa a deixá-la ir, e o Yulisha foi salvo por ela e tá junto do Kurt nesse posicionamento. Depois de uma grande defesa do Kurt e o pessoal, Mimiko concorda e decide ir ver a tal caçadora de dragões que os atacou. Kurt diz que ela tá num depósito no porão. Kurt também fala para não mandá-la a uma prisão, mas Mimiko não pode garantir isso para um demônio. Mimiko injeta algo nela para a inimiga acordar, e a guerreira demônio se recusa a falar. Então vem uma magia de fogo dela, mas é logo anulada pela magia de selamento dessa sala.
A guerreira diz que só responderá ao Kurt, já que foi ele quem a derrotou. Um guerreiro derrotado só responde ao vencedor. Ela precisa manter esse seu orgulho. Dito isso, Kurt chega e pergunta como ela tá. A moça diz que tá de boa e fala que tá bem ruim ficar amarrada. Ela fala sobre a Hildegard que o Kurt mencionou antes. Ele revela que ela também tinha chifres como a caçadora de dragões. E a dita cuja pergunta se Hildegard tinha um colar com um brasão de um grifo. Kurt lembra do seu passado e sabe que viu sim esse brasão, deixando a moça de chifres em choque e falando que precisa salvar a Lady Hildegard, que está sendo mantida presa em cativeiro no porão do castelo do Margrave de Tycone. Kurt anseia aí salvar sua amiga, mas Yulish diz que eles precisam confirmar essa história primeiro. Não dá pra simplesmente confiar num demônio tão facilmente. Além do mais, ela tentou acabar com a Curi. A guerreira estava investigando o Margrave enquanto ele investigava o ateliê. Foi quando ela presenciou a Curi aparecendo na carruagem do absoluto nada. Assim, ela quer a Curi para conseguir salvar Hildegard. Mas Yulish, mesmo assim, não confia na sua palavra. A demônia diz que é só olhar o pingente que ela tem e de fato é igual da Hildegard. Na luta, ela não usou sua magia, pois viu a adaga com o mesmo brasão dela. A espada foi um presente da Lady Hildegard para o Kurt. Dito isso, Mimiko aceita ajudar o demônio, contanto que ela fique quieta nessa sala. Kurt implora para que ela aceite a condição, então Soulflare se apresenta e aceita. Então do nada, a Curi brota na frente do Kurt. Kurt, Liz e a Curi vão aproveitar o dia do festival no dia seguinte e levar a filha Curi para passear, enquanto Yulish investiga o Margrave de Tycone. Eles bebem um suco de abóbora que vende numa barraquinha e parece bem deliciosa. Quando Kurt bebe a abóbora da Lizzie, ela fica doida e bebe no mesmo canto só para sentir a saliva do Kurt. Menina louca querendo o famoso beijo indireto. Kurt conta que viu muitos festivais por ser um aventureiro, mas nunca participou por sempre estar fazendo alguma tarefa para o grupo do Presas de Dragão. Kurt, dali onde está, pode ver a mansão do Margrave e fica preocupado e cabisbaixo por conta da situação que Hildegard se encontra. Assim, Lizzie vai consolá-lo e diz que adora profundamente o Kurt, falando que todos gostam dele. As pessoas o ajudam por gostarem dele como Kurt é, ajudando no que for preciso. Não é somente um trabalho do ateliê para eles. Aqui é uma família, entendeu? Kurt entende isso e por isso sempre quer ser útil para todos. Dito isso, a Curi chega morrendo de fome e ele vai correndo pegar sua filha. Lizzie tá satisfeita que se declarou assim, mas da próxima vez vai ser bem mais direta e objetiva sobre o que quis realmente dizer. Yulish pediu para Kurt fazer uma espada nova para ela, já que a anterior foi destruída na batalha contra Soulflare. Kurt chega com o minério que encontrou. O ferreiro que tá com os dois não crê que o Kurt quer fundir adamantina com mitrínio num potinho tão pequeno para fazer uma espada. Ele ri do Kurt porque acha isso uma loucura. Mas daí ele pira o cabeção quando vê que o lixo corta uma rocha com muita facilidade. Desse jeito o velho fica triste, porque sempre tem alguém melhor, e com isso toma a decisão de partir em uma jornada determinada para melhorar como mestre de armas tudo do zero. Kurt não nota que ele fez o velho refletir sobre sua profissão. Yulish dá um nome para sua espada de floco de neve, que é um nome bonito, e Kurt fica feliz que Yulish gostou da espada e ela promete cuidar bem dela. Dito isso, nesse dia eles vão estudar o mercado, porém é mais uma desculpa para Yulish ir no encontro com Kurt. A Curi não foi com eles, assim Yulish tem um Kurt todinho pra ela. A mina tá feliz demais. Yulish não sabe onde a Lizzie foi com Kurt, mas como é uma aventureira, conhece todos os lugares secretos da cidade e vai dar a melhor experiência pro Kurt que a Lizzie jamais conseguiria. Daí, tá acontecendo um problema na barraca de comida. Os valentões estão destruindo a barraquinha do senhor e sua filha. Yulish quer fingir que não viu nada, mas o Kurt foi correndo ajudar, pedindo explicações pros bobões. Yulish já sacou que não vai ter encontro do jeito que ela queria. Os valentões destruíram a barraca porque a comida não tem sabor. A desculpa mais bosta que tem, né? Então Kurt pega um bolinho e compra do senhor. Quando ele come, acha uma delícia, sendo carne de primeira qualidade, além do preço ser barato, é claro. Os caras tentam comprar briga com Kurt, mas o Yulish avisa que arranjar confusão com um membro do ateliê pode dar ruim. Dito isso, os babacas fogem com o rabo entre as pernas. Um bando de covarde, não é mesmo? Kurt vai ajudar o senhor que tá fraturado. O Yulish diz que o remédio do Kurt dá conta, mas ele não tem noção disso e leva o homem pro hospital correndo. A filha do cara começa a chorar preocupada, mas o Yulish tá ali para ajudar. De repente, surge uma mulher vendendo cactos e o Yulish percebe que é da Fenton. Vai até ela e compra um cacto como bebida. A moça diz que terá um concurso de comida e que o restaurante Gargel, que sempre ganha, tá com medo da ascensão da barraquinha de bolinho, que é a primeira vez competindo. Então Gargel contratou aqueles malandros para arruinar o negócio de bolinhos. E o Yulish fica brava que seu encontro foi arruinado por conta disso. Kurt volta e diz que o senhor vai ficar internado por um dia, porque tá bem grave a situação dele. Então ele quer ajudar o homem cuidando da barraquinha, deixando o Yulish bravo que por culpa do Gargel, seu date com Kurt foi por água abaixo. Mas com toda essa raiva da Yulish, ela vai ajudar o Kurt e assim eles vão vencer a competição culinária. A menina disse que os caras jogaram fora todo o recheio
e não tem bolinhos para vender. Como farão para participar do concurso assim? Porém, o Lisha diz que vai ajudar e que o Kurt consegue arranjar ingredientes para fazer uns bolinhos deliciosos. Kurt confirma que consegue. Agora Luna vai aprender a receita e fazer sozinha, deixando seu pai orgulhosa. Luna aceita, embora duvide no primeiro momento. Lisha fala que arranja os ingredientes e só pede pro Kurt falar onde eles estão. Kurt diz que os cactos têm uma barraca na avenida principal. Depois precisa do feijão vermelho. Dito isso, Kurt vai cavar bem aí na praça, mas o Lisha diz que ele precisa de permissão para fazer isso, e Kurt já quer logo uma pá para começar. Vemos os juízes comendo os donuts do Gargel e achando maravilhosos. Nenhuma barraquinha pode competir. Talvez ele ganhe mais um ano. O Gargel é um safado que pagou propina pro juiz de cabelo branco o avaliar como o melhor restaurante. Ele tá achando que a vitória vai ser fácil novamente. Porém, vemos que o povo tá comendo os bolinhos do Kurt e é bem delicioso. Eles são os bolinhos da lua cheia. Gargel não acredita nisso, acabou de mandar seus homens destruírem a barraca. Ele vai correndo até lá e nota que a fila tá cheia de gente, querendo os bolinhos da lua cheia. A Curi brotou ali e tá com seu pai vendendo os bolinhos. Luna tá preparando mais recheio, e do lado tem uma espécie de fonte termal para a clientela descansar. Os juízes chegam para avaliar a nova sensação do momento, e Gargel tenta estragar tudo, falando que o bolinho que está sendo vendido tem um recheio preto, e por conta disso, tem algo podre nele. Contudo, Luna chega oferecendo os bolinhos para eles experimentarem antes de falarem qualquer coisa. A mulher pergunta que tipo de recheio é, e Luna responde que é feijão vermelho doce, cozido e coado, um doce do Extremo Oriente chamado anco, possuindo aroma frutado que vem dos cactos sem espinhos. Vemos que Kurt ensinou tudo isso para ela, o processo inteiro para a Luna fazer os bolinhos. Os juízes provam e acham uma delícia a comida. Estão encantados com o sabor, aroma e o preço. Gargel prova e acha uma coisa divina também. Lisha chega para saber o que os juízes acharam, e a moça quer saber qual o segredo da receita. Lisha conta que o dono temporário disse que se fizer a massa com bicarbonato de sódio e assar no vapor, a textura fica bem fofa. Gargel quer saber onde acharam o bicarbonato de sódio, e o Lisha conta que foram nas águas termais. Os bolinhos foram assados no vapor delas, na água termal extraída da praça, uma mina que Kurt cavou hoje mesmo. Gargel, bobo, não acredita nisso, mas tudo é possível para a equipe de um ateliê. Ele fica incrédulo com isso e não gosta nada, dizendo que eles precisam de permissão do Margrave de Tycone para fazer uma escavação. Porém, o Lisha mostra que eles têm sim a documentação necessária que a princesa Lizzie conseguiu para eles. Além disso, a fonte termal vai ficar sob administração da cidade, uma área de descanso para relaxar os pés, podendo ser uma nova atração turística. Gargel fala pro juiz seguir com o combinado, pois ele tá pagando bem para isso, mas o cara se converte e não pode avaliar mal uma barraca desse nível, então não quer mais o dinheiro. Gargel vê seus homens no beco e vai até lá, os cobrando que era para ter acabado com a barraca do bolinho de uma vez só. Por isso querem que vão cuidar disso agora. Porém, era uma armadilha, tudo uma ilusão da Lizzie com sua espada ilusória Pique Eisen. E o Lisha chega e revela que Gargel é um bandido, que reutiliza restos de comida e usa de substâncias químicas para que os clientes criem dependência no donut e voltem querendo mais, o que é ilegal. E ela descobriu isso porque todos os chefes do castelo trabalham para o Gargel. Lizzie tirou a informação deles disfarçada como ele. O velho não quer ir para a prisão e ataca Lizzie, porém é detido pelos guardas da princesa, e será preso por traição e pegará prisão perpétua. Ele não entende por que seria traição. Daí Lizzie se apresenta como a terceira princesa do reino de Omurus, Liselotte Omurus. Gargel é detido e levado pelos guardas. Tudo isso por conta de inveja pelos bolinhos. Lizzie diz que é uma pena o encontro da Lisha não ter dado certo, mas o Lisha tá feliz de ver o Kurt bem. O Conde Margrave tá embasbacado que Gargel foi preso. O seu assistente diz que ele ameaçou a Lizzie com uma faca e durante a investigação descobriu-se mais crimes. E os chefes do palácio, que eram cúmplices, também foram presos. O Margrave diz que tem que dar um jeito no chá de amanhã, pois sem os chefes não tem como oferecer nada para a visita da princesa Liselotte. O assistente diz para eles oferecerem a comida da barraca vencedora do concurso gastronômico. Ele recebeu o relatório dos jurados e o vencedor foi um bolinho doce. Margrave de Tycone concorda e libera sua opção, pedindo para trazer esse chefe bem cedo. Margrave quer muito persuadir o Atelier Meister, que virá para o chá junto da princesa, para que possa lhe falar seu desejo mais profundo. No outro dia, Kurt dá um relatório para Rikuto sobre o estudo de mercado que fez ontem, e vê um mapa onde mostra onde Hildegard pode estar presa, que é de frente à cozinha do palácio. Porém, tem uma fechadura que não deixa ninguém entrar, portanto vão investigar mais e assim poder salvar a Hildegard. Rikuto entende a preocupação do Kurt,
e promete fazer de tudo para salvar a Hildegard. Kurt então sai com a Akuri para ajudar Luna na barraca. Lizzie se revela, estava invisível o tempo todo e ela que pegou os papéis do Kurt, pois suas ilusões não interagem com objetos. Assim, na reunião com Margrave, não haverá suspeitas das ilusões transpassando as coisas. Lizzie não poderá baixar a guarda. Daí chega uma mensagem do Phantom dizendo que Kurt foi chamado para o castelo como cozinheiro e ele e a Akuri estão na cozinha nesse momento. Ou seja, o plano foi pro beleléu. Lizzie e o Lisha riem, porque chorar não vai adiantar nada. Kurt está se esforçando para ajudar a mocinha na sua barraca, quando de repente chegam soldados do Margrave solicitando que Kurt vá até o palácio para prestar seus serviços e fazer os bolinhos doces, como também preparar 100 bolinhos para a viagem. A Luna não pode sair, pois tem que abrir a loja. Kurt entende e concorda e dá uns bolinhos feitos na hora para os soldados. Eles comem e ficam maravilhados, como se estivessem nos céus. A Akuri chega e Kurt nota que eles estão petrificados. Os soldados até se esqueceram do que foram fazer. Do nada, a energia deles foi recuperada. Adeus cansaço de ter trabalhado no festival. Kurt sabe que as pessoas ficam mais animadas quando comem algo doce e gostoso. Então ele parte para o palácio e lembra que está no castelo do Margrave de Tycone, o sujeito que está prendendo a Hildegard. Kurt diz que fez os bolinhos para a princesa, em choque que pode ser preso se eles não forem servidos corretamente. O assistente do Margrave diz que pode relaxar e pergunta se ele pode ficar até o final do evento, pois a sua Alteza ou Margrave pode querer o serviço do chefe Kurt. Dito isso, a princesa, Margrave e a ilusão de Atelier Meister estão conversando. Margrave pede perdão pela sua insensibilidade no dia de ontem. Liselotte diz que tá tudo bem. O ruim seria se ele tivesse mandado alguém a seguir. Margrave ri de nervoso com o bom humor da princesa. E o Lisha nota que a Lizzie tá se saindo bem e reza para que o Kurt não faça besteira nenhuma. Enquanto isso, ele se preocupa também com a operação e quer agir logo, mas também não pode fazer besteira. A Akuri se preocupa com seu pai e ele diz que uma amiga dele pode estar atrás da porta que tá perto deles, mas ela tá trancada e não tem como entrar. A Akuri então abraça seu pai e se teletransporta com ele para o outro lado. Agora eles podem deixar a amiga do Kurt. Ele fica em choque e percebe que não era para eles estarem aí e pede para a Akuri os mandar de volta. Porém a garotinha não consegue. Isso já aconteceu uma vez. Pode ser que ela não possa dar TP 2 vezes. Daí ela começa a chorar porque só queria ajudar seu pai. Então uma mulher chama pela porta e Kurt vai e abre. Porém não é Hildegard que ele pensava. É uma senhora de idade. Enquanto isso, Margrave quer que Rikuto vire esse rei. Contudo, Rikuto quer fazer uma pergunta em particular para o Margrave. Dito isso, a princesa quer a ilusão vai embora, enquanto a verdadeira está invisível e vai descobrir todos os podres do Margrave. O burguês começa a falar sobre a juventude eterna. A senhora chama o Kurt e a Akuri para entrarem e a Akuri pergunta se ela tá passando mal. A senhora diz que ultimamente é sem apetite. Daí a Akuri dá um bolinho para ela e a faz recuperar o apetite e tira o gosto da comida. Kurt acha que sabe quem ela é e pergunta por que ela tá com aparência de idosa. Ou seja, a mulher foi envelhecida. A senhora acha que Kurt é um bruxo, mas ele diz que é apenas um funcionário de um ateliê que faz tarefas simples. Só na casa dele que o Kurt faz é simples, né? A senhora sabe que ele veio resgatar a Hildegard. Ela tá bem embaixo deles, presa. Kurt diz que Hildegard a visitou há uns 10 anos e diz que vai ajudá-la a salvar Hildegard. E pode até cavar com um pão, mas não vai precisar, porque a senhora mostra um caminho secreto. Voltamos para a conversa do Margrave com Rikuto, onde ele diz que conseguir a juventude eterna é um grande objetivo de um Atelier Meister. Margrave sabe que não é fácil. É um fato que espécies como demônios e elfos vivem mais do que os seres humanos. Num passado recente, houveram experimentos para transplantar células dessas raças para prolongar a vida dos humanos. Rikuto sabe disso e diz que esses testes, devido às suas falhas e efeitos colaterais, foram proibidos de serem realizados pela lei. Margrave tem ciência disso, porém pensa que com a habilidade pode dar bom de criar um elixir da juventude eterna, já que ele fez um medicamento milagroso que foi um grande sucesso e efeitos espetaculares. Lizzie, que tá só ouvindo, acredita que com as células da Hildegard, o Margrave quer fazer os experimentos com o elixir da juventude eterna. Lizzie poderia gerar a ilusão de um ladrão e levar Margrave para seu cativeiro. Rikuto diz que isso que o Margrave quer vai contra a legislação do país e contra os ensinamentos da igreja Polan. Ele pergunta em quem ele pretende testar o medicamento. Dito isso, um ladrão ilusório apareceu e o Lisha avisa o Margrave que vai direto para onde a senhora estava presa. Lizzie invisível o segue. Chegando lá, Margrave abre perguntando onde está a Famil. Lizzie reconhece esse nome. Por que ele tá achando o nome da sua filha morta? O mistério só cresce. Margrave vai pelo caminho secreto que a Famil abriu pro Kurt. Lizzie usa seus poderes e o cheiro do Kurt no quarto. Sabe que ele passou agora há pouco por aí. Liselotte encontra um fio de cabelo, mas sabe que não pertence ao Kurt. Acha que é melhor contatar o Lisha antes de agir. Vemos Kurt e Famil que chegaram onde Hildegard está presa. Ele abre a porta e a vê acorrentada e presa no círculo mágico. Hildegard acorda e reconhece o Kurt. Então Famil solta a Hildegard e Kurt corre para ajudar, perguntando se ela tá ferida ou com dor. Ele nota que ela não envelheceu nadinha em 10 anos.
Kurt não sabe o que dizer para ela e solta que ela não mudou nada. Hildegard fica pistola com o garoto sonso, dá um soco nele, diz que é culpa do Kurt por ter dado aquele remédio para ela que a fez parar de crescer. Kurt pede desculpas e diz que pode ser que a dose foi muito além. Hildegard tá chateada, ele também foi embora da vila sem avisar. A Curi brava diz para não bater no pai dela. Aí Hildegard fica maluca com isso. Kurt teve uma filha e ela presa nesse cativeiro, mas Kurt explica que a Curi nasceu de um ovo de ave aquática, então não tem relação de sangue com ele. Hildegard diz que não tá nem aí, tá com fome mesmo. Contudo, Kurt só tem um pão duro, ela nem consegue morder, porque parece pedra. Famil entra na conversa e pergunta o remédio que fez Hildegard parar de crescer foi feito pelo Kurt. E ela fala que sim, o maluco criou o Elixir da Juventude Eterna, o grande plot do episódio, e nem sabe. Isso que ele tinha uns 6 anos de idade. Kurt não sabe onde tem mais flores de arco-íris, por isso não tem como fazer o Elixir. Hildegard diz que não vai dar para ajudar a Famil assim. Com isso, Kurt nota que ela é filha morta do Margrave, e Famil diz que foi isso que seu pai espalhou, mas como ele pode ver, o problema dela é sua velhice precoce. Porém, como sempre, Kurt entende tudo errado. Daí o Margrave chega no local e tá aliviado que a filha está bem. Ele acha que a Hildegard tá aí pra ser filho do Margrave, já que a família envelheceu. Ô moleque anta que dá nos nervos, você tá maluco, fi. Chegou a acusar o Margrave de ser um lolicon. Meu amigo, o Margrave ficou como? Pode me chamar de corrupto, gordo, feio, carrapato, qualquer coisa, mas lolicon não. Então Hildegard paralisa Kurt para ele parar de falar abobrinha e não piorar as coisas. Ela pergunta se Famil tem certeza do que quer e do nada Famil solta que é para Hildegard mandar o seu pai de F. O Taikone corre para a sala secreta porque não quer morrer sem antes achar um jeito de salvar a Famil. Mas assim que ele pisa lá fora, esbarra na Lizzie e na Yulisha. Ela diz pro Taikone que sabe o que ele tá tentando fazer e que a família foi pega pela síndrome do envelhecimento. Não existe cura conhecida para isso, e mesmo que a maldição seja quebrada, a vítima não volta à idade original. Por isso o Taikone estava tentando criar uma droga para parar o envelhecimento da família, usando até as células demoníacas da Hildegard. O Taikone admite que tudo que ele fez foi para frear o envelhecimento de família, mas mesmo seguindo todas as ordens daquele homem, ele não achou o segredo da juventude eterna, e não tá nem perto de quebrar a maldição. E agora todo mundo tá no seu pé. Se é assim as coisas, ele tá disposto a sacrificar a própria alma para invocar o demônio que possa ajudar a família. O Taikone joga um cristal mágico no chão, ativando o círculo desenhado antes. Ele chama o demônio, mas nada acontece. O Taikone fica confuso, porque ele fez tudo certo. Era pro círculo sugar a energia das linhas de mana debaixo do castelo e invocar um demônio poderoso, mas quando a Lizzie ouve ele mencionar as linhas, ela avisa que a construção da fonte termal ontem desviou o fluxo. O Kurt cavou longe demais. O Taikone fica chocado, achando que a Lizzie planejou tudo para impedi-lo, mas na real foi só coincidência. Aí a Hildegard sai da sala secreta e o Taikone entra em pânico. Ele sabe o que ela vai fazer. A Lizzie e a Yulisha percebem que ela deve ser amiga do Kurt e perguntam onde ele tá, mas Hildegard diz que só fez ele descansar um pouco lá embaixo. Ela não quer que ele veja o que ela vai fazer. A Hildegard saca a espada e aponta pro Margrave, deixando a Yulisha e a Lizzie em choque. Elas perguntam se ela vai matar o Taikone, e a Hildegard diz que tem que fazer. Por mais que ele queira salvar a filha, se ele continuar nessa, um dia ele vai invocar um demônio. Aí não vai ser só a alma dele que se perde. O Taikone diz que só quer que a família viva uma vida normal, custe o que custar. E é exatamente por isso que a família pediu para Hildegard matá-lo. Ela não aguentaria a culpa de ver ele por outros em perigo só para salvá-la. A Hildegard está prestes a apunhalar o Taikone, quando do nada a família aparece e grita para ela parar. Todo mundo olha para ela e surpresa total. A família tá normal de novo. Ela diz que foi curada pelos pãezinhos, pelos bolinhos da lua que o Kurt fez. O Taikone nunca imaginaria ouvir isso, mas não vai reclamar, claro. Ele só tá feliz que a sua filha tá curada. Enquanto isso, lá no porão, o feitiço de paralisia que a Hildegard usou no Kurt tá enfraquecendo. Ele já consegue falar um pouco, mas ainda não mexe o corpo. Vai precisar da ajuda da Akuri. Ele pede para ela pegar um frasco na mochila e dar um comprimido para ele. Quando ela faz isso, o Kurt recupera o controle do corpo e já tá pronto para ajudar lá em cima, mesmo sem entender nada do que tá rolando. Enquanto isso, lá em cima, o Taikone ainda tá abraçando a família, mas a Lizzie chama a atenção dele. Ainda tem muita coisa para resolver. O Taikone já sabe o que vem pela frente e diz que tá pronto para aceitar qualquer punição. A Lizzie avisa que invocar um demônio e prender outro sem permissão são crimes graves, até para um nobre como ele. Então ele provavelmente vai encarar prisão ou até execução pelos seus crimes. A família abre a boca e implora para a Lizzie reconsiderar. Ela diz que o Taikone não é uma má pessoa, tudo que ele fez foi por ela. Se alguém tem que ser punido, é a própria família que pede para levar a culpa no lugar do pai. Mas a Lizzie avisa que não quer punir ninguém. Como membro da realeza, ela deveria reportar o que o Taikone fez. Mas, já que ele agiu por amor à filha, ela está disposta a fingir que nada disso aconteceu, se o Taikone prometer trabalhar pelo bem do ateliê de agora em diante. O Taikone fica grato pela misericórdia e aceita a proposta.
Agora só falta o Kurt apagar o círculo de invocação para todo esse rolo acabar. Mas antes que eles possam fazer isso, um homem aparece e solta: vocês não vão ter um final feliz. A Hildegard reconhece ele, é o roteirista. O Tycone diz que foi ele quem trouxe a Hildegard e ensinou o círculo de invocação. O roteirista achava que, quando os demônios aliados da Hildegard descobrissem que ela estava no castelo do Tycone, eles atacariam e começariam uma guerra. Mas para a decepção dele, ninguém fez nada. A Hildegard diz que já tinha avisado todos seus aliados para não brigarem com os humanos. Ela sabia que o roteirista faria algo assim, e pelo visto, o aviso funcionou. O roteirista tá puto, porque todos os planos dele estão dando errado. Ele até enganou o bispo da igreja Polan para tentar assassinar a Lizzie, mas o roteiro dele foi interrompido. E agora, os planos estão indo pro ralo de novo. Ele nem sabe como quebrar a maldição de envelhecimento que ele colocou na família. Quando o Tycone ouve isso, ele percebe: o roteirista amaldiçoou a filha dele. Ele fica furioso e parte pra cima, mas o soco dele bate no campo de força em volta do roteirista. Aí o Lish entra na briga, mas o campo bloqueia o golpe dela também, só que a espada que o Kurt fez para ela é uma arma sagrada, com poder suficiente para rachar o escudo do roteirista. O roteirista fica chocado, não esperava alguém com uma espada sagrada. Ele já estava pensando em fugir, mas antes tem mais uma cartada. Ele saca um vidro com um líquido preto. A Hildegard grita para que pegue aquele vidro a qualquer custo, mas já era. O roteirista joga o líquido no círculo de invocação, ativando ele. O demônio é invocado, e para o azar deles, é o mesmo grão-demônio que atacou eles antes. A Elisha não entende, ela tem certeza que matou ele da última vez. O demônio ri e explica que demônios são seres espirituais. É bem difícil matar um de verdade, mas ele admite que a derrota anterior custou séculos de reserva mágica dele. A Lizzie tenta pegar a espada mágica enquanto ele tá distraído, mas o demônio já sabe o que ela faz, e arranca a arma da mão dela antes que ela possa usar. A Hildegard lança uma bola de fogo, a Elisha avança com a espada sagrada, e a Lizzie começa a conjurar magia de luz. Mas antes que qualquer ataque chegue nele, o demônio acerta os braços delas com flechas de energia sombria. A Elisha não acredita, ele reagiu mesmo depois de levar uma bola de fogo. O demônio ri: magias assim são inúteis contra minha barreira. A única coisa aqui que poderia me machucar era aquela espada sagrada, mas agora, com seu braço ferido, você não pode usá-la. Como o demônio gastou muita energia na última invocação, ele planeja recuperar seu poder, fazendo os humanos sofrerem. Assim, ele prova sua superioridade e fortalece sua magia. Mas isso também significa que se Liz e o Lisha conseguirem abalar a confiança dele, ele perde poder e desaparece. Só que é mais fácil falar do que fazer, especialmente quando ele tá torcendo as flechas nos ombros delas. A Lizzie tenta disfarçar a dor para não alimentar o demônio, mas ela não vai aguentar por muito tempo. O demônio fica rindo, vendo a Lizzie e a Elisha tentando não gritar, quando do nada o Kurt aparece. Ele tá estranhamente calmo, vendo um Lorde Demônio. Faz séculos que eu não via um, achei que estivessem extintos, mas claro, nunca é fácil se livrar das pragas da vez. Provocações como chamar o demônio de inseto são ótimas para abalar a confiança dele, mas o Kurt não tá falando por mal. Na vila dele, ele lidava com Lordes Demônio direto, então ele realmente vê o bicho como só mais um inseto conveniente. O demônio fica putaço com a audácia do Kurt e lança uma bola de fogo nele, mas antes que acerte, a Akuri teleporta o ataque de volta, fazendo o demônio tomar o próprio golpe. O Kurt agradece, mas a Akuri não vai poder usar teletransporte de novo tão cedo, então agora a Elisha tem que protegê-lo. Ela se coloca na frente dele e quando o demônio lança outra bola de fogo, ela tenta usar aquela técnica de corte mágico que falhou contra a Soulflare dias atrás. Dessa vez pelo Kurt, ela não pode errar. A espada dela toca no feitiço e ela tenta cortá-lo, mas de novo, não funciona direito. Só que como ela tá usando a espada que o Kurt fez, algo diferente acontece. As chamas do demônio são absorvidas pela lâmina. A Elisha não faz ideia do que rolou, mas parte pra cima e devolve o fogo pro demônio com uma ave de fogo azul indo pra cima. O demônio começa a perder a compostura. Ele tá sendo superado, mas mesmo que vá cair, ele vai levar alguém junto com ele. Então, ele usa seu golpe especial e tenta espetar a Hildegard no peito com os braços. Ou pelo menos era o plano. Quando ele acerta ela, os braços dele esmigalham. O demônio não entende, nada deveria ser duro o suficiente para bloquear seu ataque. Até que a Hildegard saca aquele pão que o Kurt fez mais cedo. E bom, não sei se isso é bom, mas o Kurt fez um negócio tão duro que provavelmente sobreviveria até o fim do universo. Parece absurdo, mas o demônio percebe que já viu algo assim antes. Ele pergunta se o Kurt é da Vila Rast. Quando o Kurt confirma, o demônio só fica incrédulo, desesperado e se desintegra, porque ele não quer lidar com as loucuras que o Kurt é capaz de fazer. Depois que o demônio some, o Kurt explica que por algum motivo, sua vila era atacada por Lordes Demônios toda hora, então eles criaram um monte de contramedidas. No fim, todos os Lordes Demônios foram extintos. Considerando que um pão do Kurt bloqueou o ataque final de um demônio, a Elisha nem imagina que tipo de contramedidas o povo da vila dele inventou.
Tudo parece resolvido, até que um círculo negro aparece no meio do círculo de invocação e começa a sugar tudo para dentro. A Hildegard avisa que o efeito da droga que o roteirista usou acabou, mas ninguém entende. Ela explica que aquele líquido preto que ele jogou no círculo era uma droga que ativa círculos mágicos sem precisar de mana ou almas na hora. Só que quando a invocação acaba, o líquido começa a cobrar o preço, e considerando o círculo usado, ele não vai parar até sugar energia equivalente a 100 almas. O pior, não tem como parar sem sacrificar gente, e nesse ritmo, todo mundo no castelo vai ser consumido. É aí que um criado do castelo entra carregando uma caixa cheia de bolinhos do Kurt. E por incrível que pareça, tem exatamente 100 dentro. Então o negócio preto devora os bolinhos e vai embora de boa. Mas o criado aparecer com os bolinhos não foi só coincidência. Na real, foi a bandana que mandou ele buscar os bolinhos do Kurt e ir até lá. Ela tinha um palpite de que os bolinhos seriam suficientes para satisfazer o negócio preto. Mas isso é meio assustador quando você para pra pensar. Se os bolinhos do Kurt podem ser usados como sacrifício, teoricamente, ele poderia invocar quantos Lords Demônio quisesse e obrigá-los a obedecer ele. Mas o Kurt nunca faria uma coisa dessas. Em outras notícias, depois daquela noite, o Tycone anunciou a sobrevivência da família pra galera, e todo mundo ficou felizão em saber que ela tá bem. Depois de um breve interrogatório da Mimiko, Hildegard e a Soufflé foram liberadas e voltaram para sua terra natal. Quanto à barraquinha de bolinhos lua cheia, tá indo super bem, junto com a fonte termal que o Kurt fez. Exatamente como a bandana esperava. Quanto mais pessoas souberem do Kurt, mais ele influencia o mundo, então ela vai ter que ficar de olho nele mais de perto. Mais tarde, Kurt e o pessoal voltaram para o ateliê, e parece que o Kurt ganhou o título de cavaleiro por suas ações. A Senna perguntou como foi a cerimônia, e o Kurt disse que ficou nervosão o tempo todo. Ele nem acha que merece reconhecimento, porque quem derrotou o demônio de verdade foram a Liz e a Elisha, pelo menos é o que ele acredita. Só que o Tycone sabia muito bem que o Kurt foi o herói que salvou eles aquele dia, então deu para ele o de cavaleiro honorário. A Elisha também ganhou o título de baronesa, e o ateliê agora está oficialmente sob a proteção do Tycone, ou seja, nenhum nobre pode encostar neles. Enquanto isso, a Hildegard e a Soufflé estão viajando, e ela olha pro presente que o Kurt deu para ela antes de ir embora. Ele queria dar uma flor arco-íris, mas essas ainda estão extintas, então no lugar, ele fez uma flor de oricalco para ela. A Hildegard fica chocada quando percebe que o Kurt fez um presente com um dos metais mais valiosos do planeta, mas ele acha super normal. Ela não acredita que fez cara de boba na frente dele, mas ainda tá feliz por poder ter conversado com ele. Afinal, a primeira vez que eles se veem em mais de 1800 anos. Sério mesmo, isso significa que se o Kurt não aprendeu bom senso em mais de um milênio, não tem mais esperança pro moleque. De volta ao ateliê, tá rolando uma festa pra comemorar, mas o Kurt percebe que o Rikuto não tá tocando na comida. Ele vai perguntar se tá tudo bem. A Liz não pode deixar o Kurt descobrir que o Rikuto é uma ilusão, mas também não quer que ele continue se achando só um faz tudo. Então ela faz o Rikuto dizer que vai viajar pra capital real. Enquanto ele estiver fora, o Kurt é oficialmente o novo mestre do ateliê. Como esperado, o Kurt acha que não merece um título desses, mas todo mundo já estava preparado, então eles enganam ele, fazendo parecer que isso é algo super comum. No fim, o Kurt aceita de boa. Meu bom, como assim o Kurt tem mais de 1000 anos? Esse anime fica botando plot até no último episódio, que loucura. Mas se tu ficou até o final, deixa o seu like e se inscreva para dar uma força legal. Ativa o sininho para não perder nada e olha mais vídeos checando a descrição e os cards. Minhas redes estão aí embaixo para mais conteúdo de anime. Então valeu pelo apoio de sempre e falou!